tarde nos pontos credenciados. Então, quem tiver a fim de assistir Sir, já se prepare aí, separe a grana para assistir aos ingressos, que estão começando aí numa média de 240, 250, a meia, né? A meia entrada mais barata. Então, você que não é estudante vai pagar de uns 500 para cima. Sabe o que eu ouvi no sabadão à noite? O quê? Que eu tinha prometido que eu ouviria. B.B. King. Foi gostoso, viu? Meia luz, B.B. King lá, o sonzão alto e tal. É bom pra caramba, né? É bom demais. Foi muito doido, cara. Tava fumando um cigarrão de palha lá, tomando um vinho. Teve uma hora lá que eu tava viajando, sabe? Assim, já tinha passado da garrafa de vinho, já tava no 1.1. Rapaz, mas tava muito legal. Aqueles momentos legais que a gente vive em casa mesmo. Puxa, foi fantástico. Eu sei como é que é. Pra quem quiser também assistir Paul McCartney, que já veio ao Brasil várias vezes, tá aí mais uma oportunidade, então. E é um showzaço, hein? Quando que é mesmo? É do final de novembro até o dia 16 de dezembro. Tá aí, pô. Tá chegando já. Pô, novembro tem o Natal Luz, hein? Lá em Campos do Jordão, falando disso. Tô falando que eu já tô com a agenda garantida, né? Para o Natal Luz, né? Boa. Fim de ano já tá ocupado. Oh. Vamos lá, mas tem ouvintes aqui. Ô Joel, vocês não entenderam. Já foi essa. Já foi essa aqui, ó. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Boa tarde, meu amigo. Quem fala aqui é Silvio Benevenuto, aqui do Morumbi. Eu notei essa estabilidade aí de problema no sistema ontem à noite, por volta das 22h10, mais ou menos. Tanto no sistema do cartão de crédito quanto do Itaú. Eu imaginei que fosse uma parada para atualização do sistema ou manutenção preventiva, que esporadicamente acontece. Mas não contava que ia correr pelo dia inteiro. Tá bom? Um abraço. Valeu, meu amigo. Cliente do Itaú, né? Pô, tá passando sufoco hoje. Você na conta 11 horas da noite no domingo. Você tá doido, companheiro? Um abraço pra você. Bom dia, Joel. Bom dia, Ana. Aqui é James Atibaia. O meu aplicativo do Itaú nem abrir, ele abre. Ele entra no aplicativo, a hora que eu vou clicar para acessar, ele nem abrir, ele abre. Tá horrível mesmo. Ei, aplicativo, viu? Valeu, meu amigo. Um abraço. Oi, Bora Brasil. Tudo bem? Boa tarde. É Fábio, aqui de Santos. Oi, Fábio. Tudo bem, então. Operação Escudo. E qual é o projeto depois disso? Ocupação, escolas, ajudar as crianças não entrarem para bandidagem. Qual que é o projeto? Aí daqui no fim do mês eles vão embora e... Mas aí agora... Os bandidos foram substituídos? Porque é isso que vai acontecer, Joel, inevitavelmente. Espero que sim, meu amigo. Espero que tenha condição de pensar a médio e longo prazo mesmo, né? Mesmo sendo difícil de acreditar, né? Puxa vida, é difícil você acreditar que algum plano será criado, não para que a gente simplesmente fique apagando incêndio, sabe? Porque isso aí é apagar incêndio, né? Mas para que a gente tenha a condição de evitar o fogo. É difícil de acreditar nisso, mas... não dá para desistir nunca, né, Fábio? A gente tem que ir atrás, o nosso papel é esse aqui. Tá cobrando para que as operações aconteçam, que elas sejam legítimas e para que, paralelo a isso, o governo se mexa também para evitar que essas pessoas desalentadas acabem caindo no crime, né? Mais uma. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Aninha. Eu sou a Mari Nascimento. Vocês estão falando de dívida aí. Eu paguei o meu aluguel, paguei o gás, paguei a luz, sobrou uma grana ainda, R$2,62. Pode? Coitado de nós, brasileiros. Um cheiro, viu? Quem dorme bem desse jeito, né, Mari? Obrigada. Isso aí, Mari. Obrigado, valeu, querida. Aê, Joelzão, boa tarde. Essas mulheres não manjam nada de música, hein, Joel? Bombonzinho é da hora, nóis, da hora. Pô. Uai, tá Falou, louco, boa tarde a todos. Adnan, motorista aqui de São Paulo. Ô, Adnan, bombonzinho, meu irmãozinho. Na cama você tem talento, você manja dos movimentos. Mas nem todos estão com você. Boa tarde a todos, é Paulo de Santos. Ô, Paulo. Joel, não tenho a menor ideia de quem canta e qual é essa música. E ouvindo o trecho que foi colocado... ajudou. Não vou ouvir mesmo. Um abraço para todos. Valeu, Paulo. Obrigado. Um abraço. Ai, Joel. Veja então. que os nossos ouvintes são ecléticos, né? Tem pra todo jeito aí. E esse foi honesto, que teve ouvinte que mandou mensagem, mas assim, essa música de...
Gosto é gosto, né, gente? E eu acho que não tem... Quer dizer, pode até ter. Mas esse negócio de música ruim, música boa é muito relativo, né? Depende muito do momento que você tá vivendo. Demais, é verdade. Tá ali no churrasquinho e tal. Você vai colocar uma música mais animada, um modão, né? Mas o que quer dizer será essa música, assim, naquele trecho, ó? Na cama você tem talento, você manja dos movimentos. Manda mais áudio pra mim rápido aqui. Não, assim, Luiz, não, gente tirar. Na cama você tem talento. Ouve aí o Ricardo, por Você favor. manja dos movimentos. O que Ô, seria? Joel, Qual será a mensagem da música? eu quero aproveitar, deixa eu te cortar assim na dura mesmo, mandar um abraço pro Mauro. O Mauro, a gente colocou um pouquinho mais cedo aqui no ar, ele estava comentando o acidente do rapaz que estava na academia lá no Ceará, né? E perdeu, Pai do provavelmente... Fernando Fernandes. Então, ele é pai do Fernando Fernandes mesmo, a gente estava conversando com ele aqui, não o nosso Fernando Fernandes do esporte, mas o ex-modelo, hoje apresentador, tem contrato com a Globo, né? E o filho dele é um lutador, cara, porque ele teve que virar completamente a vida dele depois de sofrer um acidente de trânsito que o deixou na cadeira de rodas. Mas ele não se entregou, teve muito apoio, teve muita gente do lado dele para ajudar a superar o que as lesões deixaram e virou um atleta, virou um esportista da canoagem e tudo mais. E hoje está com uma carreira de artista também, então um abraço para ele, Esse que é um cara grande é um exemplo. espetáculo, é um sinônimo de superação mesmo. Sim, exato. E ele mostra para todo mundo que tem alguma dificuldade de mobilidade e tal, que dá, né? Dá, que tem dá. como, é muito louco Depende isso, de cara. muita gente dar incentivo também, porque é tudo muito caro quando você fala de reabilitação. Louco, Mas dá, gente, a vida não precisa acabar, não. E parabéns pra esse pai aí. Valeu, viu, Não sei- Mauro? É Mauro o nome dele? É Mauro. Mauro. Parabéns pra você também, porque certamente, meu irmãozinho, você e toda a sua família, vocês têm um papel importantíssimo nessa superação do Fernando Fernandes. Bora lá agora pro Repórter Bandeirantes? Ô, já cantou o quinto sinal? Faz tempo. É nóis, filhinha. Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes. Agora 2h46. O Supremo Tribunal Federal suspende o julgamento de ação que discute se a omissão do Congresso em elaborar uma nova lei que vai regulamentar a licença paternidade para trabalhadores. O caso estava em julgamento no plenário virtual desde o fim de junho, mas um pedido de vista da presidente Rosa Weber adiou a conclusão. Ainda não há nova data para o caso voltar à pauta. O IBGE divulga nesta segunda-feira os primeiros resultados do Censo 2022 para a população indígena no Brasil. O repórter Carlos Briggs tem mais informações. Boa tarde, Luiz. Enquanto o Brasil quase dobrou o número de indígenas, o crescimento do total da população foi de 6,5%. Os dados da pesquisa IBGE, divulgados hoje, analisam os intervalos de 2010 e 2022. Nesse período, o país teve um crescimento de quase 90%, 89% para ser mais exato, dos chamados povos originários. Mais da metade dessa população vive na chamada Amazônia Legal. São cerca de 780 mil indígenas que moram na região formada pelos estados do Norte, Mato Grosso, no Centro-Oeste, além de parte do Maranhão, no Nordeste brasileiro. Sobre a população indígena que vive em terras indígenas, a pesquisa também mostrou variação positiva na ordem de 16%. Além disso, houve aumento no número de terras indígenas, passando de 505 para 573, claro, considerando os intervalos de 2010 e 2022. Ao todo, o Brasil conta com aproximadamente 1.700.000 indígenas, o que representa aí menos de 1%, 0,8% da população total do país. Destaque para a região norte, a maior concentração está lá, 44% de população indígena, 31% no Nordeste. O Sul é a parte do Brasil com menos indígenas, cerca de 5% do total. Agora são 2h48. Esse foi o Repórter Bandeirantes. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Repórter Bandeirantes. A credibilidade é a mais valiosa característica do jornalista. Por isso nós, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, prezamos pela verdade, a principal arma que temos para combater as informações falsas nesta guerra de fake news em que vivemos. Pedro Campos, apresentador da Rádio Bandeirantes. Saiba que aqui cada notícia é apurada, lapidada, confrontada e discutida antes de ser transmitida. Somos preparados e treinados para levar ao ar conteúdo de qualidade, sem margem para dúvidas. Cientes da responsabilidade que temos à frente dos poderosos microfones, estamos prontos para rebater mentiras em circulação. Te convidamos para ser um aliado nesta luta. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Vem. Já estamos aqui, te aguardando hoje sempre, já na presença, já junto com um amigo aqui, que é o Ricardo Capriotti, grande Capri, para falar dos assuntos esportivos conosco, né? Ô, Aninha, daqui a pouco vamos colocar mais ouvinte? Vamos Eu sim. vi que você pediu aí pro Luiz. Hoje a gente tá matando a saudade, né? Já fizemos 2 rodadas, porque na semana passada nós colocamos pouquíssimos amigos e amigas. Alguns dias né? foram muito cheios, né? Mas hoje já tá sendo bem legal. Caprizão, como é que tá, meu amigo? Foi bem de final de semana? Boa tarde. Eu fui muito bem, boa tarde, tudo bem, Joel? Oi, Aninha, boa Capri. tarde, tudo certo, tudo bem. Aí o fim de semana foi bonito, foi aproveitável, né? Eu vi você no fogão a lenha, lá pilotando um fogãozaço a lenha, que coisa espetacular, hein? O carreteirão lá. Pilotagem daquele fogão a lenha lá, hein? Pô, meu, tava todo carreteiro ficou, aquele carreteiro ficou coisa linda. Eu fui no churrasco na casa do amigo lá e ele falou: você faz o carreteiro aí, velhinho? Eu falei: faço, vamos lá. Pô. Aí, pô, tava legal. Eu pedi 2 vezes, né? Ah, é gostoso. Tomando uma ali, conversando e pai, só mexendo na panela. Fica gostoso, né, Capri? Coisa boa demais, coisa boa demais, gente. Você também adora fazer essas coisas, eu né? gosto, viu? Esse fim de semana lá teve cozinhar um pouquinho lá. Ontem teve um nhoquezinho. Ontem teve um nhoquezinho lá espetacular lá em casa, viu? Tava delícia. bom, hein? Hoje o Neto me perguntou. Nhoque com frango assado. Ai, que gostoso. Ah, meu. Cara de domingão. Uma massinha com cara frango de vai bem. domingão. Total, meu. Pô, eu adoro um franguinho assado. Aquela de sobrecoxa. televisão, Não, aquela sobrecoxa desossada, sabe como é que é? Puxa vida, No claro. forno, Tempera assim. no forno, né? Você Nossa, tempera com ela batata. no sábado, batatinha. Aqui já tinha o nhoque, já tinha batata, né? Mas era só o nhoque e a batata e o É o franguinho. que você falou, não tem... isso é domingo demais, né, meu? É cara de domingo, Que né? delícia, cara. Foi bom, hein? Maravilha. Tava bom. O Neto hoje Tava me bom perguntou o seguinte, ele falou: Joãozão, você sabe fazer língua? Eu falei: sei, inclusive adoro, tal. Ele falou: porra, vou marcar uma, eu tô com vontade, o caramba, fazer uma língua lá. Ele viu também o carreteiro, ficou doido. Em língua é bom demais, né? Eu tenho moela. Pô, a moela é coisa linda. Pô, Caprice, te mostrar. Vou até encheu minha boca d'água com a moelinha. A língua eu faço do mesmo jeito da moela. Mesmo estilo da moela. Mesmo estilo. Deixa eu ver se eu pego um vídeo aqui rápido já pra você ver a cor do caldo. Fica aquele caldão tipo chocolate, sabe? Sim. Ó, escurão, pá. né? Depois você me meu. fala a data, Joel, Só que você vai fazer essa língua. Mas você gosta? Eu Não, vou- eu, precisa não é que correr, eu né? certamente vou estar ocupada, mas eu queria só Ó a saber. moela. Ó, que coisa espetacular. Isso aí é coisa linda demais. Nossa Ó, Senhora. ó a cor do caldo, rapaz. É um pouquinho de... Você põe um pouquinho de vinho e Nossa. muita cebola e tempo. Isso é um espetáculo. Aí tem, vai cozinhando. Eu não vai entendi. cozinhando. Você não gosta da língua, é isso? Não, Você já experimentou, Aninha? A pergunta É. que... já. Já experimentou? Já. Mentira. Já. Ah, É mas porque entra o lance visual e da falta de hábito. você deve ter levado uma lambida meia boca, ou quer dizer, deve ter comido uma língua meia boca aí, entendeu? Aí você já fala que não gosta. É porque eu vi o Tem que antes e o comer do depois jeito do bem preparo. feito. Aquela língua peluda, assim. Parece uma lixa, né? Nossa, mas cara. eu tiro aquela parte. Não, aquele óbvio, né? couro. Todo mundo tira, Senão, mas... já pensou o chicletão que ia ficar? Mas é gostoso, né? Vai... Não pode. Aqui não pode. Não pode de jeito nenhum. Caprizão, vamos falar de do que Acho é que tá na importante hora. aqui, de esporte hoje, né? Segunda-feira, né, minha gente? Vamos falar um pouquinho, resgatar um pouco do fim de semana, dos fatos importantes que aconteceram, porque tem um sinal de alerta acionado lá na Vila Belmiro, viu? Tô preocupado com Falcão? o Santos, Joel.
Então, foi um fim de semana. Começou tudo errado na sexta-feira, né? Com a demissão do Falcão. O Falcão sendo. Tem uma acusação contra ele ali de um assédio sexual de uma moça de um hotel onde ele estava hospedado lá em Santos. Ele nega, não é? Mas o fato é que a moça foi à delegacia, prestou queixa contra ele. Então, na sexta já estava um clima estranho ali, não é? Com a demissão do Falcão, com a saída dele. E o que ela falou que ele fez? Ela passou inclusive por ela nem chegou a passar por um exame porque não tem marcas ali, não é? Então ela nem passou pelo exame porque é aquele assédio, segundo a moça ali, não é? Mais oral, verbalizado, não é? Uma coisa verbal que não tem marca. Mas que, segundo essa funcionária desse hotel, tem testemunhas. E tem imagem de câmera, né? E tem imagem de câmera e tem testemunhas. Ela vai apresentar as testemunhas. Então é aquela história, né? Vai ficar a palavra de um contra o outro, as testemunhas. E o Falcão vai ter que responder a isso. Ele acabou sendo demitido na sexta-feira, foi embora. Aí no sábado o Santos empatou com o Atlético Paranaense em casa, mas um empate assim completamente mentiroso, porque o Santos jogou mal. Um pênalti muito estranho dado para o Santos, um pênalti assim com característica DNA brasileiro. E aí ontem veio a demissão do Paulo Turra e a contratação do Diego Aguirre. Mas, para acabar de piorar a situação, numa combinação de resultados, principalmente a vitória do Bahia sobre o América de Minas, o Santos entrou na zona do rebaixamento. Está na zona da degola. Então isso é muito ruim, não é? Para um time gigante como o Santos, para um time com a tradição do Santos estar na zona da degola, o Diego Aguirre chega já para comandar o time muito pressionado. E com um time que não está dando demonstrações ali de recuperação. Tecnicamente é um time fraco. Então a gente vai ficar de olho, mas é muito preocupante a situação do Santos, que tem dívidas, problemas financeiros, né? Contrata jogadores de um nível técnico ali mediano, gente que dificilmente vai conseguir mudar o Santos de patamar. Então vamos ficar de olho aí, porque tem outro gigante também na zona do rebaixamento, que é o Vasco da Gama, mas o Vasco venceu, né? Primeira vitória do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco não marcava gols em São Januário há muito tempo. E o Vasco aparentemente pode tentar uma reação. Aliás, os times que estão embaixo estão reagindo. E isso é uma preocupação para o Santos, porque o Santos não reage e isso deixa o torcedor preocupado, deixa aí uma dúvida no torcedor santista sobre a sequência da temporada de um turno inteiro pela frente, né? No próximo fim de semana termina o primeiro turno e aí vem o segundo turno pela frente. O Santos tem 18 pontos e vai precisar de pelo menos aí mais 27 para poder pensar em não rebaixamento. E convenhamos, para um time que fez 18 pontos no primeiro turno, sonhar com 27 agora no segundo, nossa, é uma dificuldade, não é? É uma situação aí difícil. Vamos torcer para que dê tudo certo e o Santos consiga uma recuperação. Vamos ficar de olho na semana de Libertadores e Copa Sul-Americana, porque vem aí amanhã o Corinthians na Copa Sul-Americana. O Corinthians construiu uma vantagem de uma vitória por 1 gol no jogo de ida semana passada aqui em São Paulo. Joga pelo empate amanhã contra o Newell's Old Boys. Quarta-feira tem um jogaço entre Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. E o palmeirense estava imaginando, não é, que o Atlético poderia, contra o São Paulo, ir mal novamente, porque o Atlético vinha de uma sequência de 10 resultados negativos. Não ganhava 10 jogos. Pô, vai enfrentar o São Paulo, bom time, no Morumbi. Qual é a tendência? Perder, não é? A tendência é só que o Atlético ganhou. Ganhou e já jogou uma pressãozinha aí pro jogo Hulk, Pô, espetacular, nossa, né? Gol espetacular, gol fantástico. Apesar que o Rafael deu uma contribuída ali, viu? Um pouquinho de mão de alface ali, sabe? Ele errou ali na formação da barreira, depois na decisão, como ele foi pra bola, foi meio atrasado. Não vamos tirar o mérito do Hulk, foi um golaço, foi uma cobrança de falta espetacular. Foi. Mas o Rafael deu uma ajudazinha ali também, contribuiu um pouquinho. Então o Atlético ganhou uma moral aí pro jogo da quarta-feira contra o Palmeiras. O Felipão até falou sobre isso depois na coletiva. Falou, ó, a gente sabe da dificuldade, mas só que o Palmeiras vai ter dificuldade também. E o Palmeiras em crise agora, né? O Palmeiras perdeu do Fluminense aí, mas né, construiu um resultado no primeiro jogo. Então vamos ver como é que vai administrar essa vantagem conquistada no primeiro jogo semana passada lá em Belo Horizonte. E aí na quinta-feira é a vez do São Paulo. Atenção, porque o São Paulo, nos próximos 10 dias, pode perder a temporada, hein? São Paulo vem de 5 jogos sem vitória, tem um sinal de alerta acionado lá no Morumbi.
E tem decisão contra o São Lourenço na Sul-Americana nessa quinta-feira. Precisa vencer por 1 gol de diferença. Na quinta-feira o São Lourenço no Morumbi. Pelo menos 1 gol, né, para levar para os pênaltis. E quarta-feira que vem tem decisão contra o Corinthians. Dia 16, na Copa do Brasil, dia 16. Então imagine se o São Paulo não passa pelo São Lourenço, não passa pelo Corinthians, dá adeus a 2 competições em 10 dias. Eu tive a impressão que o São Paulo passou a só pensar nesse jogo com o Corinthians, cara. Então. Sabe, se esqueceu do restante. Pois é, agora dá essa sensação. Se ganhar na quinta-feira já vai com moral. Vai com moral. 16. Aí vai. E eu acho que o São Paulo vai passar pelo Corinthians, até com uma certa facilidade. Aí já vai entrar num voo de cruzeiro. Pode ser. Ó, domingo tem o Flamengo, né? Jogar, viu, Aninha? Domingo tem Flamengo e São Paulo. Sim. É no Maracanã. Jogaço, né? Um jogo duro. Podia porque entrar com time reserva no domingo. Não vai ser. Eu não vou ficar surpreso se acontecer, porque tem que jogar com o titular na quinta, contra o São Lourenço, e com o titular na quarta contra o Corinthians. E domingo já jogar com o Flamengo, que é um time mais meia boca, né? O último jogo mostrou isso, contra o Cuiabá. Aí já entra com reserva, pelo menos pra cumprir tabela ali. Flamengo e Palmeiras não estão com nada, né, João? Não, mas caíram muito. Acho que agora estão onde deveriam estar, entendeu? Isso. Eu acho que foi um lapso. Eu acho que sim, mas vamos ver, vamos ficar de olho no São Paulo, porque tem 2 decisões aí, né, Joãozito? Sabe como é que é, né? Vamos aguardar. O Ronald te olhou com uma cara estranha, Joel. Eu teria cuidado ao passar na frente dele ali. Pra ir Capri, embora. obrigado, meu irmão. Valeu. Gente. Boa semana pra todos aí. Até amanhã, hein? Foi, Aninha? Foi, acabou. Então, gente, um beijo, hein? Obrigado, até amanhã. Já era, só amanhã agora. Tchau. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. A partir de agora, Bandeirantes acontece com Ronald Gimenez e Cláudio Zaidan. Tchau. De tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Band Cidade com Walter Sena, um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região, de segunda a sexta a partir das 10:07 da noite, na Band+. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Como é que eu sigo? Jornada agora. De oficina em oficina, troco peça toda hora. Conheci a De Pascoal, que sempre me avisa se é hora de trocar ou se não precisa. Bateria, não precisa. Suspensão, não precisa. Se não precisa, a De Pascoal avisa. Diagnóstico sem custo, qualidade sem igual. Revisão de segurança é na De Pascoal. No trânsito, escolha a vida. Os especiais, né? Ingressos para PCD e mais uma outra possibilidade ali, mas não para os ingressos gerais, não. Jogo muito importante, afinal de contas, vale classificação para a próxima fase da Libertadores. Vamos ver quem continua na competição, Palmeiras e o Atlético. Palmeiras ganhou no Mineirão 1-0. E para nós aqui, especialmente, vai ser um dia muito especial, né? Com Mauro Betting de volta a Bandeirantes. E o Mauro estará nesse jogo aí. Aliás, vocês falaram em Allianz Parque. A Aline tá por aí, Ronald? Tá por aqui, claro. Me lembrei de uma coisa aqui, Aline. Boa tarde. Oi, Zaidan, tudo bem? Boa tarde, Ronald. Boa tarde pro ouvinte, pro Manuel.
Outro dia você estava fazendo um exercício tremendo para conseguir um ingresso, né? Um show, não é, Aline? Tem shows e eventos que são muito, assim, muito acirrada. As pessoas tentam muito conseguir tal ingresso e às vezes não conseguem, mas eu consegui, graças a Deus, viu, Zaidan? É por isso que eu quero saber se você vai fazer a mesma ginástica para conseguir ingresso para ver Paul McCartney no Allianz Parque. Olha, Zaidan, engraçado sempre fazer essa pergunta porque eu vou tentar. Eu queria dar de Dia dos Pais pro meu pai. Espero que ele não esteja ouvindo isso, porque espero conseguir para dar de surpresa. É isso aí. Tomara que você consiga. Ele vai tocar em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Tem mais algum lugar? São 5, né? São cinco shows. Curitiba. Eu acho que tem o Sul, isso aí. Curitiba, é isso. O Manuel lembrou aqui que é Curitiba. E em São Paulo vai ser no Allianz. Você ainda toma um cafezinho lá com a família do Ronald, Aline. Não, para o carro em frente de casa, entendeu? Olha você para só. ali em frente de casa, a gente não cobra pela vaga e você vai a pé pro estádio, ficar mais seguro e tem o café garantido, pode ter certeza. Aí sim, obrigada, Ronald. Você vai tentar, Ronald? Eu vou tentar, Zaidan. Vamos ver, que eu tenho uns shows já programados até o fim do ano, né? E aliás, no sábado foi mas esse é baratinho, né? Esse é tranquilo, que foi o Sai Guarabira, que foi muito legal. Lembrei de você na hora lá, principalmente. O Guarabira tava sem voz, tinha amanhecido sem voz, mas é um cantador, né? Então o cantador sempre dá um jeito na hora H. O Ronald vive em shows, né? Só seguir ele no Instagram que dá pra ver a vida conturbada de shows e eventos. Que isso. Pois é, não é todo mundo que fala assim, não, o Paul McCartney vai cantar aqui do lado da minha casa. No quintal aqui, né? Mas vai ser demais, porque o Paul McCartney, ele é meio que habitué, né? Ele já conhece o Allianz Parque como poucos, porque todos os shows dessa sequência que ele tem feito de visitas ao Brasil aconteceram ali no Allianz Parque, que acabou sendo o preferido da produção dele para quando volta a São Paulo. Interessante que em Belo Horizonte vai ser no novo estádio do Atlético, né? Já começa a mostrar que a utilidade tem que ser ampla para esses estádios se pagarem, né, Zaidan? Claro, vai seguir o mesmo exemplo do Palmeiras. Aceita aí. Esse é o tipo de show que não tem erro, né? Você sabe que vai lotar, em qualquer lugar vai lotar. E essas novas arenas, qual que é o grande lance? Você fala assim, mas por que fazer no Allianz e de repente não fazer no Morumbi, que você coloca 20 mil pessoas a mais no show, né? Os estádios foram construídos, esses novos estádios foram construídos para facilitar demais todos os aspectos relacionados à logística, né? A como fazer o transporte, a entrada, a saída, a hora trabalho fica muito mais factível de ser administrada do que num estádio que não foi construído para aquilo. É uma dificuldade no Morumbi sobre todos os aspectos, e tem um ponto que é muito positivo, que é ter mais gente assistindo, né? E isso é para quem quer faturar, sem dúvida, mas tem outros custos agregados para quando a estrutura não é a perfeita, que acabam comprometendo. Por isso que muitos shows, na verdade, a gigantesca maioria dos shows acabam caindo ali no Allianz Parque. Exato. Então, começa em Brasília, final de novembro, e aí até o meio de dezembro, Paul McCartney estará no Brasil. O último show no Maracanã, né? O último show vai ser no Maracanã. Vai ser programado, demais, né? Porque de repente o cara entra no mundo e fala, não, vou fazer mais um em São Paulo. Tem muito disso, né? Porque se esgota, nunca se lança toda a turnê de uma vez só, né? E o próprio show que a Aline estava atrás, que é da Taylor Swift, ganhou a apresentação extra exatamente por isso. E lá no Allianz Parque, por exemplo, os Titãs, né, um grupo dos anos 80 que está fazendo uma turnê de 40 anos com a formação original, menos o Marcelo Fromer, que faleceu, então todos que saíram para a carreira solo estão unidos nesse show. Foi uma turnê que começou não descompromissada, mas com objetivos de público, claro. Se transformou em um show em 3 em São Paulo, uma turnê pelo Brasil, agora está indo para fora do Brasil e vai voltar para acabar o ano ainda, finalizando de novo no Allianz Parque para mais um show para 50 mil pessoas. E tem espaço para o showbiz em São Paulo, no Brasil, tem muita coisa legal para acontecer para artistas de fora e para artistas do Brasil também. E a torcida do Santos espera que na Vila Belmiro o show seja do Diego Aguirre. Com ou sem torcida, viu, Zaidan? Não importa. Com ou sem torcida, não importa. Tem de ganhar, de ganhar. Pegar pelo menos uns 27 pontos aí daqui pra frente. Aliás, eu falei em Santos, estava vendo há pouco ali no Band News, que o Neymar
teria, vamos colocar, é condicional, não sei se é real, mas teria avisado o Paris Saint-Germain que quer ir embora. E o fato de querer ir embora já deu notícia, as redes sociais estão infestadas de coisas relacionadas ao Neymar, e a questão é para onde, né, Zaidan? É seguir qual caminho? Porque não se espera que o Neymar saia do circuito europeu, por enquanto, né? Acho que tem bola e idade ainda para jogar ali. Até porque tem caras ali 35 mais, e não é o caso do Neymar, né? Bem mais novo que isso. 35 mais, ainda com grande performance. O Benzema jogou, aliás, o estrelato da carreira dele se deu quase que na fase 3, 4 anos antes de seguir para o futebol árabe. Né? O Modric, né? Jogando Duas até... Copas do Mundo, jogando muito. Né? Chegando aos 38 anos agora, ainda como camisa 10 do Real Madrid, entre outros jogadores. Né? Então acho que tem um largo espaço ainda, se ele quiser, né, Zaidan? Se ele quiser realmente e tiver muito afim de mostrar. A bola ele tem. E o Neymar, na Vila Belmiro, você está precisando de um showman lá. Aí já dá para garantir os 27 pontos, né, Zaidan? Moleza. É que agora é inviável. Agora não vai. Seria moleza. Seria moleza. E o interessante, você falou em jogador já na fase derradeira de carreira, não sei se você viu o jogo Dallas e Miami. Eu não vi o jogo. O gol de falta do Messi ali? Não, que ele carrega o time nas costas. Sim, né? sim. Impressionante. Agora, o gol de falta dele dá vontade de falar assim, isso aqui é um tutorial. Alô, Brasil. Isso aqui é um tutorial de gol de falta. Coisa que o Zico fazia nos anos 80, o Jorge Mendonça fazia nos anos 80, o Dicá fazia, o Zenon fazia. E vocês desaprenderam. São ótimos fisicamente. Impressionantemente melhores do que foram. Vocês são demais. Vocês marcam, vocês pegam o lateral até a linha de fundo, né? São atletas. São demais, realmente. Vocês pegaram toda a parte do Cristiano Ronaldo que é de excelência, que é o culto pelo preparo físico total e absoluto, maravilha. Mas esqueceram a parte do Messi, né? Que é como bater na bola. Então olha aqui uma cobrança de falta clássica. É um tutorial para bater falta. E em relação ao Cristiano Ronaldo, faltou aprender o que ele faz com a bola. Né? Não, é que ele tem as duas coisas, né? Só que ele tem a excelência física, né? Que sempre ele buscou isso, né? Sempre se cuidou para isso. Hoje todos se cuidam, quase todos se cuidam para isso. Mas precisa lembrar da bola também, né? E é treino, porque o Messi, ele melhorou como cobrador de faltas. Ele não batia tão bem. Ele melhorou muito nos últimos anos. Isso é o quê? Treino. E aquele cara que quando ele começou, ele ficou obcecado por treinar falta, ele já estava já era reconhecido de tal maneira que ele dizia, quero treinar nada mais não, né? Tá tudo certo, o que eu faço aqui já é suficiente. Ele falou, não, quero treinar, virou um cobrador formidável. Né? Eu acho que não tem um cara que tenha sido excelente nisso daí que não seja que não tenha treinado demais, muito além da conta, né? Claro. É aquela história do Nelinho, né? Que ele falava que ia bater a falta. Aí sempre chegava um companheiro e falava, Nelinho, deixa eu bater essa aí que eu tô me sentindo confiante, né? Aí ele falava assim, você tá se sentindo confiante? Imagina eu que treino todo dia. É maravilhoso isso. Imagina eu que treino, né? Que faço o que tem que ser feito, né? 3h11. A Maju Arruda Leite está conosco neste início de semana, nesse primeiro Acontece da semana, para falar sobre o andamento do chamado Smart Sampa. Aí você fala assim, já vi isso em algum filme de ficção, o reconhecimento facial nas grandes cidades, deve ter visto algum Missão Impossível, algum desse, e os caras começam a buscar as pessoas na rua e acham, não precisa ser exatamente assim, mas é o caminho para poder fazer com que as ruas tenham algum tipo de aparato tecnológico de reconhecimento facial. A Maju explica pra gente. Boa tarde, Maju. Oi, Ronald, uma boa tarde a você, boa tarde, Zaidan, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assinou hoje o contrato com a empresa responsável pela operação do programa Smart Sampa. A gente já falou muito do Smart Sampa aqui na Rádio Bandeirantes. Esse programa foi anunciado em agosto do ano passado, mas nos últimos meses sofreu muitas contestações, foi paralisado no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas do município, e uma das críticas apontadas a esse programa de câmeras de reconhecimento facial é que existem estudos que mostram uma quantidade maior de erros na identificação de pessoas negras, levando inocentes à prisão.
Então, esse edital ele foi alvo de muitas contestações da sociedade civil, de órgãos como o Ministério Público, como Defensoria Pública. Todas essas questões foram superadas. A Prefeitura de São Paulo fez algumas alterações no edital, respondeu todos os questionamentos ao Tribunal de Contas do município e hoje, portanto, foi finalizado esse processo e a assinatura do contrato foi feita na manhã de hoje. O que é o Smart Sampa? Prevê a instalação de 20 mil câmeras de reconhecimento facial em toda a cidade de São Paulo e também uma plataforma de vídeo monitoramento. A expectativa da Prefeitura é que em até 60 dias, 200 câmeras de reconhecimento facial sejam instaladas no centro da capital. Será a primeira etapa do Smart Sampa. Essas câmeras devem ser instaladas próximas ali à região da Cracolândia. Depois, no Centro Velho, no Centro Novo, também nas ruas 25 de Março, Santa Efigênia e encerrando a parte do centro ali na Avenida Paulista. O centro da cidade terá 3.300 equipamentos. Antes esse número era de 2.500, mas foi alterado e hoje anunciado então que o centro da cidade de São Paulo terá 3.300 câmeras. Então, a partir dos dados biométricos de um rosto, esse sistema ele é capaz de identificar todos os locais por onde essa pessoa passou. E essas câmeras, elas são integradas ao sistema da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, que mantém os dados de foragidos da Justiça e também procurados pelas polícias. A gente tem a explicação aqui do secretário adjunto de Segurança Urbana, Júnior Fagotti, contando como que vai acontecer esse reconhecimento facial e a ação desse monitoramento. Vamos ouvir. Se a biometria aqui do banco de dados se assemelhar com a imagem que for gerada em 90%, aí sim a plataforma vai trazer um alerta para o agente de segurança que vai estar lá na central, que vai conferir dados da base de dados e os dados que foram trazidos pela plataforma. Se de fato isso se configurar, é aquela pessoa pelo dado trazido, a gente dispara com o agente de segurança, aí pode ser a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria Guarda Civil Metropolitana, que vai lá e vai, obviamente, abordar a pessoa para ver se aquela pessoa de fato é ou não. Não é uma sentença o fato da pessoa ter sido reconhecida. Ela vai passar pelo judiciário, ela vai ter todo, né, o devido processo legal. Segundo o secretário Júnior Fagotti, é mais seguro você ter esse reconhecimento pela biometria facial do que aquela careação, que é o processo ali de reconhecimento na delegacia, por exemplo. Só para trazer outras regiões onde essas câmeras serão instaladas, Zona Leste, 6.000 câmeras, Zona Oeste, 3.500, Zona Norte, 2.700 e Zona Sul, com 4.500 câmeras, e a previsão é que todas as 20.000 câmeras sejam instaladas em São Paulo até o final de 2024. E esse programa vai ser acompanhado por um comitê interno da Prefeitura, composto por membros de 7 secretarias da Prefeitura de São Paulo. Volto com vocês. Valeu, Maju. Bom trabalho para você. Até mais. Abraço, Maju. Ô Zaidan, toda a evolução de tecnologia é bem-vinda se tiver a dedicação de quem a criou para não virar algum tipo de injustiça. Isso que a Maju trouxe dessa falha não, né? Mas é um não acerto, uma forma de calibrar esse tipo de monitoramento que podia trazer uma falsa identificação de pessoas negras, e isso, pelo menos, a gente torce, pelo que disse o secretário, parece que está pacificado e vira um recurso a mais aí para o poder público, né? E aí, como disse o secretário, no caso de haver a necessidade, poder ser fornecido para autoridades de polícia, de Ministério Público, enfim. Eu não gosto dessas coisas. Acho que no estabelecimento privado, perfeito, né? Uma loja, num banco, no supermercado, no armazém, na farmácia, tá tudo bem. Mas no lugar público eu não gosto. Acho que é inevitável, né? A China, por exemplo, é um estado totalitário, desenvolveu esse mecanismo e aí significa uma capacidade de vigilância formidável de um estado totalitário. E você nunca sabe se daqui a 10 anos, 20 anos, né? Se você vai ter uma autocracia, uma ditadura, coisa que o valha. Não gosto dessas coisas.
E mesmo numa democracia, acho que é uma intromissão, o risco de erro existe, haverá acertos também, pode ser que encontrem um foragido, coisa que o valha, mas o preço para mim é muito alto em termos de invasão da privacidade das pessoas. E cá entre nós, que nomezinho ruim, hein? Dose para elefante, hein? Smart Sampa? Nossa. A gente acha bonito tudo que tem algum tipo de minimamente conhecimento público de algo em inglês. Palavra inglesa no meio, né? Eu acho a chatice, viu? Mas como diria Fernando Pessoa, né? No famoso Fique Esperto, é quase isso, viu, Zaidan? Aliás, só para as pessoas entenderem, né, isso que o Zaidan falou em uso privado, eu tenho acompanhado como evoluiu o reconhecimento facial. Tinha um reconhecimento facial em entrada de condomínio e depois um outro agora que é de entrada do estádio de futebol, né? Que é um negócio absolutamente incrível para rapidez de liberação de catraca e tudo tal. É realmente muito eficiente, só que é completamente diferente da avaliação de um ambiente de rua, que é uma câmera muito mais distante, com evidentes problemas de iluminação. Então é um sistema tem que ser muitíssimo mais robusto para ter a capacidade de identificação original da pessoa que ali foi focalizada. Então são coisas de um mesmo princípio tecnológico, mas com profundidade completamente diferente. O governador de São Paulo afirmou que a substituição de livros por material didático digital na educação gerou polêmica porque foi mal comunicada e que todos os alunos terão também material impresso. A decisão de abrir mão do conteúdo apenas digital veio depois das críticas feitas à decisão da Secretaria da Educação de usar apenas conteúdo próprio do Estado nas turmas nos ensinos fundamental e médio. São Paulo optou por não aderir ao Programa Nacional do Livro Didático a partir do 6º ano. Nesse fim de semana, em uma agenda pública no interior do estado, o governador tentou contornar a situação e afirmou, ao ser questionado sobre a dificuldade que alguns estudantes teriam de acessar o material online, Tarcísio de Freitas disse que o conteúdo também será distribuído em papel. Nós vamos encadernar esse material e entregar ele também impresso e encadernado. Ou seja, se o aluno quiser estudar digitalmente, ele vai poder estudar digitalmente. Se ele quiser, né, no tablet, se ele quiser estudar no conteúdo impresso, no caderno, ele também vai ter essa opção. Então as duas opções vão estar disponíveis. O governador garante que não vai haver prejuízo à qualidade do ensino e vai ajudar a padronizar o conteúdo oferecido no estado. Tudo vira polêmica, mas assim, eu acho que as coisas às vezes são mal comunicadas, né, por nós mesmos. O objetivo disso, primeiro, facilitar o esforço do professor e também uniformizar, padronizar a aula digital que vai ser ministrada em todas as escolas, o material didático que tem que ser coerente com essa aula que vai ser ministrada, a tarefa de casa eletrônica, que vai ser uma forma de a gente estar acompanhando se o aluno está estudando, né, no horário extra-classe, e a prova paulista. Então a gente fecha esse ciclo. Mas a diretora do Instituto Reúna, referência em questões técnico-pedagógicas para desenvolvimento de um sistema educacional, discorda. Kátia Smol critica a mudança abrupta de sistema educacional para um recurso mais limitado do que o livro impresso. Nós não estamos vendo nesta proposta que São Paulo está mostrando, nós não estamos falando exatamente do que tem sido usado nesses 11 países pesquisados como material digital. O material digital nesses países está muito apoiado no livro e não se resume a um conjunto de PPTs para aulas em televisão e com os alunos vendo e copiando. O Ministério Público de São Paulo instaurou inquérito para investigar a falta de adesão ao Programa Nacional de Livros Didáticos do Ministério da Educação e deu 10 dias para que o governo de São Paulo explique a decisão de abrir mão de 120 milhões de reais em publicações prontas do MEC a partir de 2024. Eu aproveitei, Zaidan, porque vi mais uma vez a expressão Tarcísio volta atrás. Eu fiz uma busca, porque lembrei de várias coisas, mas eu não queria não perder nenhuma. E quando eu coloquei Tarcísio volta atrás, acabei descobrindo que é quase que um verbete. Então, só para lembrar das decisões... E nada contra a pessoa voltar atrás, mas há uma questão de processo que talvez seja a precipitação.
com base não sei exatamente o que. Em dezembro do ano passado, antes de assumir como governador, Tarcísio voltou atrás porque ele ia acabar com a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Conversamos aqui com o Cid Torquato sobre esse assunto, na estrutura do governo, e depois decidiu mantê-la. A grita foi grande, decidiu mantê-la. Em janeiro de 23, Tarcísio voltou atrás da nomeação do cunhado no governo. Uma publicação do Diário Oficial tornou sem efeito a nomeação de Maurício Pozobon Martins. A reunião com o presidente Lula depois do 8 de janeiro, ele disse que não iria de jeito nenhum e depois voltou atrás e foi. Sobre os salários dos policiais, em maio, o governador também voltou atrás sobre a contribuição social de 10,5% para inativos e pensionistas, sobre a totalidade do valor dos proventos de inatividade e pensões militares, incluído no projeto de lei que instituiu o reajuste para as polícias civil e militar. Teve repercussão com a bancada, a chamada bancada da bala, tal, que não gostou, reagiram e ele recuou e a lei acabou sendo aprovada sem esse ponto. Sobre o autismo, após críticas por ter vetado o projeto de lei que propunha a validade indeterminada para laudos médicos que atestem o transtorno do espectro autista em fevereiro, Tarcísio mudou de posição e se disse favorável ao projeto que tinha vetado antes. E voltou atrás também na questão da Cracolândia, porque ia transferir a Cracolândia para o Bom Retiro, agora no dia 20/7, voltou atrás e disse que não iria mais, e tem essa questão dos livros didáticos, Aidan. Ele fez bem em voltar atrás em todos esses assuntos, porque em todos ele estava errado, né? E não é um problema de comunicação, como ele disse. Tanto que ele voltou atrás, ou seja, resolveu que haverá o livro impresso, aquele mesmo conteúdo. Não foi uma interpretação errada do que foi dito. Foi uma interpretação errada pelo governo de São Paulo da realidade social de São Paulo. Por isso essa medida era inconcebível. Não iria funcionar. Provocaria uma grande injustiça, alargaria as diferenças que na educação, também na educação, refletem as diferenças sociais brasileiras. Voltou atrás, fez muito bem em voltar atrás. Agora, precisa tomar mais cuidado para não embarcar em tanta canoa furada, né? Não faltou diversidade de temas, né? Que foi da educação à saúde, passando por uma questão de salário, nepotismo e por aí vai, né? Tem que realmente ficar atento com isso. Se é a comunicação, né? Mas como o Zaidan diz, parece que não é exatamente isso. 3h26. Intervalo rapidinho, a gente vai voltar em instantes com o tema de abertura do Acontece. Vem aí o Entendendo a Notícia e vira podcast na sequência com o Cláudio Zaidan. Rede Bandeirantes de Rádio. Além do melhor chopp e dos melhores lanches, o Giovanetti traz para você excelentes vinhos com preços especiais. Temos importação própria de rótulos para você levar para casa ou apreciar em nossas unidades. Venha conferir. Giovanetti, tradicionalmente o melhor. Bandeirantes acontece. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Bandeirantes acontece. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você ouve. Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. No livro bíblico de Eclesiastes, o rei Salomão, ele mostra que o funeral ensina mais sobre a vida, sobre o mundo, do que as festas. Porque ali o homem considera muito mais sobre a vida e sobre o mundo quando está num funeral do que numa festa. E um funeral, ele pode ser inclusive a expressão, muitas vezes, expressão exata da realidade social de uma pessoa. O que seria e como seria o funeral de um lavrador brasileiro? Alguém escreveu, o Sr. Chico Buarque de Holanda, referindo-se a um lavrador sendo velado e depois sepultado. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Latifúndio é uma palavra muitas vezes mencionada como sendo algo anacrônico e, vez ou outra, é mencionada na CPI do MST. Uma CPI, além dos requerimentos, ou seja, 1/3 da casa, né? Quando é uma CPI no Senado, pelo menos 27 senadores devem pedi-la. Na Câmara, 513 por 3, 171 deputados devem pedi-la. Pelo menos, é o que chamam de direito de minoria, né? Por isso, apenas 1/3 pode requerer uma comissão parlamentar de inquérito. E ela deve ter um fato definido, específico. Fato, não um conceito, não uma doutrina, um fato, para que seja desencadeada. E, se aprovada, depois do requerimento apresentado, normalmente né? Por mais que haja os poderes do presidente da Câmara, presidente do Senado, para evitar, quando há o número suficiente de assinaturas, é difícil deter a CPI. A CPI do MST está provocando irritações no presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele, inclusive, quer marcar uma reunião com os que dirigem a CPI, presidente, relator, porque ele acha que ela está perdida. E, paralelamente a essa preocupação do Lira, há um movimento, já com requerimento oficial, para extensão da CPI. Usaram, inclusive, aquele protesto que foi realizado em terras da Embrapa, que não foi, obviamente, uma ocupação, né? Mas um protesto do MST alegando que o governo Lula não está cumprindo compromissos, não só de campanha, mas compromissos que foram reiterados, confirmados em abril, chamado Abril Vermelho, né? Quando você tem diversas manifestações
do movimento do Sem Terra. Mas o que quer, de fato, a CPI? Além de objetivos imediatos, inclusive a tentativa de apresentar o MST como uma organização criminosa e, claro, tentar provocar algum desgaste político no governo pela associação histórica, né, que há entre o PT, o partido do Lula, e o movimento Sem Terra, isso é indiscutível. Houve até a ida do Stedley na comitiva à China, né? Foi uma coisa pública, notória, quer dizer, isso aí não é algo a ser revelado. Olha a bomba! Né? Há uma ligação histórica, sim. Movimentos sociais são, invariavelmente, movimentos políticos e que adotam posições políticas e fazem escolhas políticas. O que não pode é um movimento social alinhar-se incondicionalmente a partidos ou a governantes, porque ele deve fidelidade à causa que levou ao seu aparecimento, ao seu surgimento, a causa que o move, e não a governos ou a partidos. Por isso é natural que um movimento como esse, que já tem mais de 40 anos, que ele faça escolhas políticas, que ele tenha opções políticas, isso é natural, que ele veja identificações maiores entre um programa de governo e as suas bandeiras do que outro programa de governo e suas bandeiras. Isso é natural. Mas é natural também que ele cobre, porque ele não é governo. Ele cobre que o governo não fique só no programa, no papel, nos discursos, nos anúncios, mas que de fato responda àquelas reivindicações. Afinal de contas, antes da eleição, o sinal era de que aquelas reivindicações seriam atendidas, ainda que isso demande um tempo. E já com o governo instalado, empossado, com a autoridade que lhe dá a Constituição e o voto popular, o compromisso foi reiterado. Por isso a cobrança. Mas, e foi o que aconteceu na entrada lá no terreno da Embrapa, mas isso, claro, serviu de combustível para esse requerimento, para uma extensão. Você pode, no caso de uma CPI, você pode estendê-la por metade do tempo original, são 120 dias, você pode estender por mais 60 dias. Mas esses são os objetivos imediatos, né? Em relação ao movimento, em relação ao governo, são coisas imediatas, são objetivos periféricos. O objetivo central dessa CPI está manifestado no que disse o seu relator, que numa conversa, aqueles convites que eles fazem, né, para ouvir um especialista, e ainda que sabendo que aquele especialista é contrário àquilo que a CPI pretende, mas eles tentam usar aquilo como uma maneira de reforçar o seu ponto de vista, né? Então, basicamente, o que ficou claro na declaração do Salles, quando eles receberam um professor reitor da UNB, o objetivo é dizer que a reforma agrária não é necessária, que na verdade não faz mais sentido falar em reforma agrária, que é um tema anacrônico, uma reivindicação obsoleta, que perdeu seu sentido, sua razão de ser, na realidade destes dias, na realidade destes tempos. Então o Salles, inclusive, usou ali uma conta tosca, né, para dizer que, por exemplo, o dinheiro aplicado para assentar uma família
Se esse mesmo dinheiro fosse colocado na caderneta de poupança, renderia àquela família muito mais do que o trabalho dela na terra que ela conquistou. Seria muito mais negócio que o governo, então, abrisse contas de poupança para essas famílias e elas teriam um rendimento anual maior. Primeiro que a conta, insisto, é tosca. Mas o mais grave, o pensamento é tosco. Aliás, esquisito que um pretenso liberal, em termos econômicos estamos falando, né? Liberal no sentido sul-americano, europeu, liberal no sentido econômico, não no sentido usado nos Estados Unidos. É estranho que um pretenso liberal defenda que o governo dê dinheiro para as pessoas e que com aquele dinheiro elas não precisem trabalhar. Ou seja, o sujeito primeiro não é um liberal, senão de fachada. Segundo que, basicamente, o importante para Salles naquele momento era atacar a ideia de reforma agrária. Onde ele enxerga perigo não é no MST, não é no governo, é na ideia de reforma agrária. O problema é que ele não sabe o que é reforma agrária, porque ele não sabe o que é a questão agrária. Antes, no início da CPI, foi lá o governador Ronaldo Caiado, que disse: esses caras não sabem nem como se planta milho, não sabem nem que época que se planta milho, só sabem ficar lá estudando ideologia. Ou seja, Caiado confunde a questão agrícola com a questão agrária. Primeiro que não é verdade. O Brasil tem hoje, embora estejamos falando em cerca de 300 mil famílias na reivindicação direta, mas são 4 milhões de pessoas que querem, que sabem, que têm como razão de vida, do ponto de vista intramundano, viver na terra, trabalhar a terra, tirar da terra o seu sustento. Sem ser explorado, sem ser oprimido, tirar da terra o seu sustento. Não quer favores, não quer dinheiro na conta, ele quer viver do seu sustento e vender o excedente. Isso do ponto de vista agrícola. Essa gente sabe quando plantar milho, talvez bem mais do que o Caiado, e sabe quando plantá-lo, quando colhê-lo. Mas isso é uma questão agrícola, que Salles parece confundir com a questão agrária. A questão agrária pode ser motivo de estudos e de exposições de gente que, de fato, passa a vida estudando, lendo a respeito. E um desses caras, aliás, que tem não apenas estudos, mas tem livros a respeito da questão agrária, livros, no plural, é o João Pedro Stedley. Ele conhece profundamente a questão agrária. Isso é uma ciência. Não é uma discussão sobre quando plantar e quando colher o milho. Isso é uma ciência. Não é uma questão agrícola, é uma questão de terra. Ou seja, uso, posse e propriedade.
Antes dos europeus chegarem, não havia o conceito de propriedade nas terras americanas. Todas elas. No norte, no centro das Américas, no sul das Américas. E particularmente no Brasil, você tinha as faixas litorâneas e também parte da Amazônia, onde as comunidades viviam. E havia apenas a ideia de uso da terra, não propriedade. O conceito de propriedade era, inclusive, completamente fora de questão. Eles não viam sentido em alguém ser proprietário da terra. Podia ser proprietário de uma ferramenta, de uma arma, de uma roupa, de um lugar para dormir, mas jamais da terra. Era inconcebível. Os europeus trouxeram, ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, em alguma medida holandeses, o conceito de propriedade, embora aqui especificamente os holandeses com uma visão diferente dos demais. Mas ingleses, espanhóis, portugueses, franceses trouxeram a ideia da propriedade da terra e do uso e posse da terra para um fim específico. O mercado internacional e o abastecimento das metrópoles. Por isso, a ideia da monocultura. Seja nós, seja o café, posteriormente, seja a cana, primeira grande monocultura brasileira. Mas, e o modo de produção? Usaria o quê? Como transformar a terra em riqueza? E a riqueza em capital? A escolha foi a mão de obra escrava. E aí tivemos 300 anos de um modelo com variações, mas basicamente com a mesma ideia. Produzir para o mercado internacional, para abastecer a metrópole e com o uso da mão de obra escrava. No Brasil, a propriedade da terra especificamente era da coroa. E havia as concessões, capitanias hereditárias, sesmarias. Aliás, um sistema caro para essa gente até hoje, né? A ideia das sesmarias. E ali em 1850, quando há o fim de fato, porque a lei de 1830 foi aquela até que mencionamos, Ronald, outro dia, que era a lei para inglês ver, né? A proibição de entrada de escravos no Brasil, porém sem abolir a escravidão, né? Aqui dentro. Quem era escravo continuava escravo. Em 1850, a lei se torna de fato verificável, aplicável e respeitada, mas não apenas porque de repente as pessoas tiveram consciência da canalice, da tragédia humana embutida no sistema escravagista, mas porque muito antes os ingleses mandaram uns recados interessantes com continhas, contas aritméticas para as outras metrópoles, dizendo basicamente o seguinte: vocês não percebem que depois de 300 anos o sistema escravagista não é mais o melhor modo econômico, não é a melhor maneira de obter lucro. Deixou de ser, não é mais. Aquilo que aconteceu com a Revolução Industrial, nós precisamos trazer para o campo, que é o trabalho assalariado. Nós teremos gente à disposição da mesma maneira, só que o salário que pagaremos será, no fim das contas, menor do que o gasto que temos com os escravos. Serão os escravos modernos, legalmente livres, juridicamente livres.
mas que, na verdade, serão apenas peões do sistema de produção e, fora desse sistema, serão inviáveis. Décadas depois, o Brasil assimila isso. Em 1850 vem essa lei. Mas com um detalhe: a coroa determina que haveria a partir de então a possibilidade de propriedade privada da terra desde que comprada. Quando ocorre o fim legal da escravidão, lá em 1888, metade da população escravizada já havia conseguido fugir ou já havia sido beneficiada por leis anteriores, ventre livre, etc. E o sistema já era economicamente decadente. Moralmente canalha sempre foi, até porque amparado na ideia de superioridade racial. Havia um conceito canalha sustentando a escravidão e fazendo muita gente não perder o sono, os escravocratas. Quando vem a propriedade, Dom Pedro II, inclusive, incentiva europeus para que viessem para o Brasil adquirir terras. E não era gente de muitas posses, tanto que muitos fizeram um compromisso, mas depois se tornaram empregados, colonos dos grandes proprietários de terra. Aliás, muitos não pagaram coisa alguma. Eram antigos clientes da coroa. Estavam lá com suas sesmarias, já com outro nome, com suas capitanias hereditárias, já com outro nome. E agora já não eram concessionários, eram donos da terra, proprietários da terra e de tudo que nela havia. Em muitos casos com o direito de matar seus empregados. A República, um ano depois da abolição legal, a República não muda isso. Você continua com os grandes senhores de terra e os escravos foram para cidades, principalmente para cidades portuárias. Trabalhar para descarregar navio. Majoritariamente foram para esse trabalho. Ou então foram trabalhar em construções de ferrovias, fazendo trabalho pesado e tal. Mas basicamente nas cidades. E aí nas cidades disseram, vocês não podem morar aqui onde nós moramos. Olha, isso aí onde você está levantando essa casa, como você levantava lá na senzala, de pau a pique, aqui não pode, esse terreno é meu. E aí eles foram para os mangues, para os morros, onde ninguém mais queria morar. Com Getúlio e a industrialização do Brasil, isso, aliás, há um capítulo muito interessante do Stedley sobre isso, há uma mudança radical. Na década de 30, 80% dos brasileiros moravam na roça, na fazenda, nos campos. E nesse período novo, de 30 a 80, há uma inversão. A população se torna majoritariamente urbana na década dos 60 e em 1980 já se inverteu. De cada 100 brasileiros, 80 já estavam nas cidades. E com um aspecto importante, em números absolutos, claro, os 80% de 1980 eram muito mais que os 80% de 1930, ou 35, ou 40, é óbvio. As cidades entupidas, desorganizadas, mal planejadas, quase caóticas. E nos campos, um herói, que é o pequeno proprietário, o médio proprietário, com muitas dificuldades, com impostos, com falta de infraestrutura, com juros caríssimos para obter um crédito, para investir na lavoura, para investir no gado. E uma grande massa de trabalhadores, eram 15 milhões,
na metade da década dos 70. 15 milhões de trabalhadores em fazendas pelo Brasil. Hoje são 2 milhões. Cerca de, né? Números arredondados. 2 milhões. E cada vez mais sendo lançados fora pelas máquinas. E há um aspecto até que o Stedley cita, que é a substituição do homem até pelo defensivo agrícola. Porque o trabalho de combater a praga era humano, era manual, inofensivo para tudo ao redor, porém a praga era eliminada pelos trabalhadores. Esses foram substituídos pela química. Também aí há um processo econômico, de relações de produção, de aumento do lucro. Você substitui a mão de obra pelo defensivo. Onde havia 200 sujeitos colhendo cana, hoje há uma, talvez 2 máquinas. As pessoas são lançadas fora e elas não querem uma caderneta de poupança. Elas querem trabalhar na terra e na sua terra, pequena, mas sua, sem qualquer opressão, sem qualquer exploração. É basicamente o uso do solo, da água, do humus, daqueles elementos que se combinam na terra e dão a ela fertilidade. Só que hoje, grande parte das propriedades no Brasil, grande parte, está nas mãos de um percentual ínfimo. São corporações, grandes grupos empresariais. Há 3 grupos empresariais que têm mais de 1 milhão de hectares. Brincando, um deles chega a ter quase 700 mil, outro mais de 500 mil, outro quase 300 mil. Os 3 maiores. E monocultura. Monocultura. A diversidade, que é o natural da terra, e os elementos endógenos, as bactérias, os fungos, os insetos, os pássaros, a vida vai sendo abolida com monoculturas e muitas vezes monocultura exógenas, ou seja, que são desconhecidas pelo meio vivo daquele lugar. Então a questão agrária vai muito além da questão agrícola. O direito de propriedade é inquestionável. E viva os muitos proprietários de terra, os pequenos proprietários, médios proprietários, que são inclusive explorados por compradores cartelizados ou que têm o monopólio da compra de um produto. Você só pode vender para mim. Na época dos pequenos produtores espalhados, aqueles que foram para o sertão, expulsos das cidades, eles vendiam nas feiras. As feiras nascem, isso já vi em Portugal, mas aqui elas se multiplicam com a ideia de levar o excedente. Eu produzo, alimento minha família, me alimento meu gado, o excedente eu vou vender na cidade no sábado, no domingo, no dia de feira. Hoje, esse pequeno proprietário, médio proprietário, sempre que tem lá, estou falando de alqueire, 500 alqueires, que é muita terra, mas é pequeno, perto do que há por aí. Ele muitas vezes só tem um comprador. É aquele frigorífico ou ninguém, é aquele laticínio ou ninguém, é aquela fábrica de suco de laranja ou ninguém, é aquele comprador de algodão ou ninguém. Então ele não recebe o que ele considera que a sua mercadoria vale, ele recebe aquilo que o sujeito está disposto a pagar porque ele é o único comprador. E há milhões que não querem nada com esse grande produtor qualitativo, né? Sentido qualitativo, de um herói que produz comida. A discussão é sobre latifúndios, aquela palavra que parecia
anacrônica, obsoleta, e que pode abrigar os latifúndios brasileiros improdutivos. Ninguém está falando de terra produzindo, ainda que monocultura e esses problemas que citamos. Mas 12 milhões de brasileiros poderiam ser abrigados. E são 4 milhões, no total, os que reivindicam, que estão pedindo trabalho, querem trabalhar, não querem poupança, senhor Salles, querem trabalhar. 12 milhões, não é que falta terra para tanta gente, falta gente para tanta terra. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Ronald. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Trecho de Funeral de um Lavrador, de Chico Buarque de Holanda. Fechando este Entendendo a Notícia. É o comentário do Zaidan que vira podcast e estará disponibilizado para você já já nos principais agregadores de podcast, no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente volta já já com o Milton Neves. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Além do melhor chopp e dos melhores lanches, o Giovanetti traz para você excelentes vinhos com preços especiais. Temos importação própria de rótulos para você levar para casa ou apreciar em nossas unidades. Venha conferir. Giovanetti, tradicionalmente o melhor. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Manhã Bandeirantes. Notícias do nosso dia a dia, prestação de serviço com opinião e, claro, a sua participação. Manhã Bandeirantes. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, com Heitor Fredo e Tiago Prudente, na Rádio Bandeirantes Campinas. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A opinião de Milton Neves. Tudo bem, Milton? Boa tarde. Essa corneta aí tá meio, sabe? Ah, corneta é real. Já expliquei pra você. Tá parecendo uma marrã. O cara matava enfiando a faca no peito da coitada, do coitado, entendeu? Aquele Chagas Freitas de Uberaba cansou de matar coelho, cansou de matar tatu, cansou de matar cabrito e cansou de pagar, sabe o quê? Tudo. É um cara que vai certamente pro inferno, o Chagas Freitas lá de Uberaba. Mas que sequência, hein, Milton Milton? Neves, o Marcelo Gomes, como é muito difícil falar com você. Como Marcelo você Gomes, fala, nosso grande amigo lá da ESPN, ele não conseguiu falar com você, pediu para te mandar um grande abraço pelo aniversário ontem. Nós cumprimentamos você na sexta, ontem mais uma vez, né, lá no Domingo Esportivo. O Marcelo Gomes não teve essa oportunidade, pediu para te mandar um grande abraço e a gente sabe que o abraço dele é sincero, que ele gosta muito de você, né, Milton? Nossa, mãe do céu, uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. O que acontece, Marcelo Gomes? Você que fez um documentário da minha vida emocionante, Fora Muzambinha, Guaxupé, aquele negócio todo. Mas a verdade é que ontem tá louco, ó. Arrebentou a boca do burro. 6.837 mensagens. Eu tô aos pouquinhos tentando responder, porque eu não quero falar, olha, todo mundo que me cumprimentou pelo meu aniversário, eu quero agradecer a todos vocês. Isso é uma coisa hipócrita, entendeu? É melhor não responder que escrever essa porcaria. Agora, ô Aline, como é que vai, Aline? Você que é o sustentáculo do espetáculo. Oi, Milton, tudo bem? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você também, menina. Eu preciso dos jogos, se é que tem amanhã, tá bom? Pode deixar, vou te encaminhar aqui, viu? Jogos de hoje, tem do Campeonato Brasileiro Série B e de amanhã, então. Muito bem. Ô, Ronald Gimenez, como é que vai você? Tudo bem, Milton. Eu dei um cacete em você na internet. Deu? Não deu? Não, mas não, é que eu te mandei parabéns, também não respondeu, mas isso não vem ao caso, porque realmente são milhares. Eu acabei de falar, tá louco. Graças a Deus. Mas quando que você deu um cacete? Não, foi essa semana aí. Mas por causa que não lembro que eu gravei mais. um negócio sobre o Palmeiras? Não foi não. Você falou uma coisa que eu não concordei, então critiquei o senhor. Você desconcordou, é isso? Agora crítica mesmo merece, sabe quem? O Sérgio Linde vai te processar, hein? Sustentáculo do espetáculo. Você vai ter de pagar. Você vai ter de pagar a autoria pro Sérgio Linde. Olha, ele, Sérgio Orinde, é inesquecível, sobrinho de Israel Gimpel Smeiser, um dos jornalistas mais queridos do Brasil que está no céu. Agora, Montgomery Cliff. Não, eu vou promover o senhor hoje. Carlos Marighella de Uberaba, boa tarde para você. Gostou, rapaz, olha. Não, que foi engraçado. Você tá em Montgomery Cliff, Carlos Marighella, o que tem a ver? É o mundo paralelo aí do Milton que consegue misturar essas coisas, né, Milton? Chagas Freitas, é uma salada, né? Ô, Milton, vou falar uma coisa importante, saber. Eu tava vendo, o Sandro Barbosa me mostrou aqui na redação um jogo maravilhoso. Um jogo que é lá dos anos 80, Palmeiras e São Paulo. Teve uma cobrança de falta do Baroninho. Eu gosto dos anos 60. Não, mas deixa eu falar só, terminar aí, pra você tem a ver com o momento, Desculpe. Né? É assim, teve uma cobrança de falta, Palmeiras e São Paulo, no Morumbi, o Baroninho cobrou uma falta do meio da rua, exatamente do mesmo ponto que o Hulk ontem, e o Valdir Pérez... Chutava mais que um cavalo. E o Valdir Pérez, que era um goleiro relativamente baixo para os padrões de hoje, né? Ele foi lá no ângulo e pegou a bola, caiu com a bola, quase encaixou a bola, fez uma ponte maravilhosa, que é o que todo goleiro gosta de fazer numa partida, né? Ontem o Hulk chutou exatamente do mesmo lugar em um outro goleiro do São Paulo. Aceitou ou não aceitou, Milton? Não era impegável, pelo amor de Deus. Você acha que era impegável? É impegável. Agora o senhor cometeu um grande erro aí.
naquela cacetada do Palmeiras em cima do São Paulo com o Valdir Pérez Arruda, que tá no céu. Ele foi lá, voou, antigamente fazia, sabe, os goleiros ficavam paralelo ao campo, lá no ar, entendeu? Só que você enganou, não foi o Baroninho. Quem bateu aquela falta foi o meu amigo de Araraquara, o Pio. Ah, não, mas você tá falando de outro jogo, né? Outro jogo. Não, ele pegou uma bola impegável do Pio, Palmeiras e São Paulo. Não, pode ser. Mas essa é a única imagem que tá rolando por aí. Ele vai lá em cima e pega a bola e não larga. Eu vou te mandar a falta cobrada pelo Baroninho. Pode deixar que eu vou te então mandar. Ele fez tá? uma outra defesa, porque a mais importante é do canhão de Araraquara. Aí, o Ronaldo até me falou uma vez, Ronaldo Giovanelli. Aliás, conversei com ele outro dia, viu, Ronald? E tá bem, tá quase sendo liberado para os treinos físicos. Que bom. É muito bom. Que bom. O Ronaldo me falou uma vez o seguinte, com a bola de hoje, é muito difícil você encaixar, você segurar a bola. Ela faz tantas curvas, ela é tão incerta. E é bola lisa. Porque aquele negócio, o peso da bola tá na regra, mas o material torna essa bola muito mais leve, né? Então o Ronaldo, ele foi jogar, claro, depois de aposentado, ele jogou com essa bola que se usa hoje. E ele falou, rapaz, é muito diferente, por isso que hoje os goleiros fazem manchete. Você vê, às vezes, o Cássio, a bola chega, ele dá um murro na bola, ele não encaixa, né? Porque... E ele tá certo, sou fã do Cássio. É mais difícil pelo material usado, a bola ficou muito mais incerta. Mais nervosa, dela, né? Agora eu concordo com o Ronald, pra mim, não é frango de jeito nenhum, até porque foi uma batida formidável. Mas não dá pra dizer que é indefensável, né? Não foi o Baroninho, foi o Pio, Osmar Alberto Volpe, meu Deus do da céu. Ferroviária, Tá bom, eu vou te mandar, do Palmeiras, do Ferroviário, que não tem mais o Boca Negra lá em Curitiba, e Náutico Capibaribe. Agora, Zaidan, você é metido a saber tudo, mas você anda em péssima fase. Você anda, sabe? Qual foi o goleiro chamado de Constellation? Constellation? Rapaz, eu tava com Pompeia na cabeça aqui, o Pompeia do América, né? Que fazia pontes, voos, e que foi campeão carioca em 1960 com Jorge Vieira, o amigo do Saddam Hussein, comandando o time. Mas é que a bola hoje... Aliás, só uma coisa, me permita aqui, já que falamos no América, que entrevista que você fez ontem com o Edu Coimbra. Sensacional, cara. Tem o tanto que é gente boa. Gente boa demais. E jogou bola aí, Caboclo. Agora, deixa eu falar uma coisa. Sério, viu, meu caro Mendo, querida Aline, e meu gênio, meu grande... Eu sou o maior fã do Cláudio Zaidan no mundo inteiro. Vou dizer uma coisa pra você. Você falou aí do América, mas você tem que escalar o time inteiro, que foi campeão carioca contra o Fluminense. Aí é seu departamento. Então, eu lembro o América do Edu, eu lembro da escalação, mas o de 60, que começa com Pompeia, é seu departamento. Djalma Dias estava lá? Tava, peraí, era o goleiro Ari. Aliás, os 3 goleiros lá no América eram negros, entendeu? Ari, Jorge e Djalma Dias. Wilson Santos, Amaral. Wilson Santos, aí eu claudiquei aqui. Wilson Santos, Amaro no meio do campo, o ataque só tinha um jogador branco, que foi pro Fluminense, João Carlos, entendeu? E o jogo tava com 1 trilhão de torcedores no Maracanã, na decisão do Campeonato Carioca, e 12, 13 torcedores do América. Então, cara, o que aconteceu lá, mas murchou a torcida do Fluminense, foi uma coisa linda. Ari, Jorge, Wilson Santos, Amaro e Ivan, Calazans, João Carlos, Antoninho e Nilo. E o Nilo, ponta esquerda, que nasceu em Nova Lima, na Grande BH, 44 segundo tempo, jogo acabando, 1-1. Aí ele me dá uma cacetada, e o grande Carlos Castilho, o Leiteria, ele bateu roupa ali. E aí a bola foi pra rede, não teve jeito, viu? Mas foi uma coisa... Quem me contou isso aí foi Sargentelli, que estava no campo. Trabalhei com ele uns 3, 4 anos, entendeu? Que o Leiteria falhou. Mas o chute foi uma cacetada, como do Pio. O Pio cansou de fazer gol pelo Palmeiras de tiro de falta, como fez também uma vez no Parece Itália, contra o Leão, contra o time inteiro daquele Palmeiras maravilhoso. Tá vendo, Zaidan? Você precisa estudar mais, pô. Eu preciso estudar mais. E você sabe, Ronald, o Edu, ele foi técnico interino da seleção, né? O Edu Coimbra. Sim.
E dessa história de interino, ontem no programa do Milton, Roberto Carlos participou para dar os parabéns para o Milton. E que simpatia, hein? E o Roberto Carlos falou o seguinte: olha, para mim o presidente da CBF está falando coisas aí que não são reais em relação ao Ancelotti. Pode ser, daqui a um ano pode ser, né? Mas ele falou com isso, Florentino Pérez, ele jamais aceitaria que o técnico do Real Madrid já tivesse um contrato acertado para daqui a um ano. Ele jamais aceitaria. Pode ser que não renove daqui a um ano. Ó, não vou ficar, ou você não vai ficar. Mas hoje, ele disse, ele é técnico exclusivamente do Real Madrid e não acertou ainda, pelo menos, com a CBF. Bom, duas coisinhas rápidas, viu, Mendo? O Roberto Carlos, na entrevista ontem, maravilhosa, sempre produzida pelo genial Simati, entendeu? Ele falou várias vezes com a maior naturalidade. Não, ele está aqui com a gente. Ele está aqui no Madrid. Ele falou com a gente, porque ele é patrono lá, ou coisa parecida, ou embaixador. Porque é um time, o Real Madrid, ele ao contrário de times brasileiros, eles prestigiam quem tanto bem fez pro clube. Ele é embaixador. Embaixador. Assim como o Luiz Pereira lá no Atlético de Madrid. Do Atlético de Madrid é uma celebridade. O herói, né? o herói. Herói mesmo. Agora, ô Mendo, você vai me perdoar, mas eu vou falar uma coisa aqui. Você pode falar que é mascarado, não é nada disso. O Zaidan falou também do Domingo Esportivo da Bandeirantes ontem. Eu tô na área, gente, desde 1969. Ontem, na Rádio Bandeirantes, entre 9 da manhã e 3 da tarde, eu tive o prazer de participar do melhor programa esportivo já ouvido na história. Porque ontem foi demais. E se tivesse mais tempo, eu estava até agora entrevistando jogador, por causa do Simati. O Simati é incrível. Agora vai se casar com a Bruna Total. Não vai. Agora acertaram tudo. Inclusive ela tá de férias, saiu e tal. Entendeu? Mas é isso. O programa ontem, eu sou um veterano, pô. Mas eu fiquei um menininho, porque tá louco. O programa foi bom demais. Como diz Cláudio Zaidan lá em Uberaba, o programa conjuminou, entendeu? Conjuminou. Ótimo. Mas, viu, você ouviu... Vamos sim, querido Manuel. Mas quanto tempo você ouviu das 6 horas de programa ao vivo, hein, Zaidan? Eu? Às 6. Olha Pronto, que cara. Tá vendo? Tá vendo? Só faltou você falar assim, ó. Ontem só faltou você falar assim, ô Simati, manda esse programa pras faculdades. Eu esqueci, porque eu sou muito modesto. Não quis falar. Vamos palpitar? Vamos lá, Manuel. Série B, Milton. São 3 jogos da Série B. B de bola. Vamos lá. Londrina e Vitória. Carlos Alberto Garcia, ex-Corinthians, foi jogar no Londrina, grande artilheiro, nunca mais saiu de lá. Vai ser 1-0 pro Londrina. O Leque. Londrina Esporte Juventude Vila Nova. E o Juventude está numa fase espetacular lá na Serra. 2-0. 2-0. Atlético Goianiense e Tombense. Atlético Goianiense ganha. 2-0. E você gostou do Diego Aguirre na Vila, não? Novo técnico? Eu não. Eu acho ele muito mascarado, esquisito, sei lá. Eu poria o Rogério Ceni, pô. Entendeu? Tem tanto de técnico bom aí. Porque o Rogério Ceni, uma frase que o Zaidan que criou, entendeu? O Rogério Ceni no Santos ia juntar a fome e a vontade de comer. Entendeu? Eu nunca tinha ouvido isso, ouvi hoje o nosso Zaidan falando. Porque o Rogério precisa renascer. Um dos maiores ou o maior jogador da história do Palmeiras. Do São Paulo. Entendeu? Mas, pelo amor de Deus, ele não pode ficar no ostracismo, não. Mas eu não gostei desse Diego Aguirre, não, viu? Eu fiz um evento e ele tava... Nossa, mas uma máscara danada, mas não lembro onde, porque é muito evento. Agora, ultimamente, eu não tô fazendo nada. Tá participando aqui com a gente. Sim, pô, na Rádio Bandeirantes. Isso. Ô Milton, te mandei o gol do Baroninho aí, depois você vê no seu celular, tá bom? Você só dá uma clicada aí no seu WhatsApp, tá? Não foi gol, foi um chute. Não, o chute do Baroninho com defesa sensacional do Valdir Pérez, tá? E é a mesma defesa que ele ficou voando. Ele voou, ele parou no ar como o Dadá Maravilha. E desceu com a bola. Com a bola. Apesar da bola daquele tempo. Olha, ele não era um mau goleiro, não, mas o Paulo Scottini, o popular Paulo Pingaiada lá de Muzambinho, foi muito melhor. O Paulo Pingaiada era o goleiro? Eu achei que ele era outra posição. Foi goleiro, boiadeiro. O Carlinhos? E goleiro. Carlinhos jogava em que posição?
Médio volante? É. Ah, o Carlinho Boca de Véia? Isso. É aposentado. Não, é só porque esse é o que eu mais gosto. Eu gosto gosto sempre de falar dele em algum momento. Não, e o ataque? Cavadeira. Mirtinho Chupa-Dedo. E na esquerda? Não, o Chupa-Dedo, porque ele tinha esse hábito. Não, eu sei, mas era Cavadeira na direita, Chupa-Dedo. E na esquerda quem era? Laudimiro Brinquinho. Mas a dupla diária tinha Ivan Surdão. Jogou mais. O Ivan Surdão lá de Muzambinho, tá lá de volta. Era o Domingos da Guia. Ele jogou muito mais do que o Pelé. Ivan, maravilhoso, entendeu? E o Paulo Rogério Scottini, falo mais uma vez, ele morreu. Paulo Pinganhada. O reserva dele era o Paulo Guaraná. Ele tá vivo lá. Por que será, né? Talvez por algum motivo. Mas ainda, mas essa não é boa. O titular é o Pinganhada, o reserva é o Guaraná. Olha... É isso, Milton. Eu tava tristinho aqui, né? Mas eu gostei de... Tem motivo. Um abraço para outro Marcelo aqui, o Mendes, que mandou uma foto aqui com um café de Guaxupé, hein? Tá com Guaxupé é a capital mundial do café. Coincidentemente, nós temos uns terrinhos ali do lado da Cochupé, entendeu? Meu filho que está tomando conta. Então é isso. Um grande abraço para vocês. Tchau, Milton. Eu vou contar oportunamente uma história sobre a Holanda e o Vampeta, porque o seu Zaidan passou o programa inteiro falando da Holanda, nunca foi lá, nunca viu Cruyff de perto. Um abraço e até amanhã. Valeu, Milton. Amanhã o Milton volta aqui no Acontece, falando das coisas e dos causos do futebol. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece. Em 2023, São Paulo são 100 mil casas em construção. São Paulo são 400 escolas revitalizadas. São Paulo são 276 mil novos empregos. São Paulo são mais 1.000 leitos hospitalares. São Paulo são mais de 190 obras de recuperação de rodovias. São Paulo são 2.600 novos policiais e 1.500 novas viaturas. Para o governo de São Paulo é você. São Paulo são todos. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes Acontece. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você ouve Bandeirantes Acontece. Quatro e 22. Polêmica do fim de semana a respeito das declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, num evento. O Bruno Marum vem de Minas Gerais e explica pra gente. Fala, Bruno. Ei, Ronald, boa tarde para você, boa tarde para o Zaidan e, claro, boa tarde especial para o ouvinte aí da Rádio Bandeirantes.
Pois é, né? Ainda repercutem estas falas do governador aqui de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, né, que elas são vistas por muitos como divisionistas, né, e que colocariam as regiões Sul e Sudeste contra o Nordeste do país. Vamos trazer o que aconteceu no fim de semana. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o Zema defendeu a atuação do COSUD, que é o consórcio que reúne os governadores do Sul e do Sudeste, e diz que o grupo busca protagonismo político. Porém, em determinado momento, ao questionar tratamento igualitário entre os estados, o Zema disse o seguinte, abre aspas, então Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década. Senão, você vai cair naquela história do produtor rural, que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito, fecha aspas. O consórcio do Nordeste publicou uma carta, né, rebatendo as falas de Zema. O senador baiano Otto Alencar, do PSD, aliado de Lula, lembrou que Minas tem cidades que fazem parte da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que é maranhense, foi além e, sem citar o Zema nominalmente, ele disse nas redes sociais o seguinte, abre aspas, é absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Traidor da Constituição é traidor da pátria, disse Ulisses Guimarães. Fecha aspas, foi o que disse o Flávio Dino, ministro da Justiça. O Zema, então, sentiu o baque e foi ele próprio, às redes sociais, comentar a polêmica. Ele disse, em uma publicação ontem à noite, que, abre aspas, a união do Sul e do Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Fecha aspas, foi o que disse o Romeu Zema. Esse assunto ainda vai render esta semana. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, meus amigos. Volto com vocês. Valeu, Bruno. Obrigado, Bruno Maron, de Minas Gerais. Falando sobre essa situação, Zaidan, também falando de interpretação, né? Como falamos no começo de uma outra situação, que falamos sobre interpretação, sobre o que disse, o que quis dizer e tal, mas a repercussão não foi positiva, não, para o governador de Minas Gerais, né? Esse povo todo está de olho em 2026, né? Inclusive o Flávio Dino, que tem aí uma reação hiperbólica, um negócio exagerado e tal, e tá de olho em 2026. E o Zema, não há dúvida, isso é um movimento político para que ele se torne uma figura com expressão, pelo menos regional, né? Entre as duas regiões mais perto do seu eleitorado, porque o eleitorado dele, do ponto de vista de identificação, não está só em Minas Gerais. Ele sabe que há um espaço aberto com a condição jurídica do Bolsonaro, quer ocupar esse espaço. Ao mesmo tempo, há um interesse prático dele e do Eduardo Leite. O Eduardo Leite apoia a posição do Zema, porque eles estão de olho naquela concentração de arrecadação e distribuição que resultará da reforma tributária, né? E não querem perder recurso, que é legítimo. Mas é um movimento político do Zema. Ele quer se tornar uma figura relevante também no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E também por tabela, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Que são estados onde há muita gente que saiu do Sul para ir para lá. E do outro lado também uma reação política, né? Como eu disse, hiperbólica, mas não há dúvida que as declarações do Zema, elas não são apenas para discutir distribuição de recursos. Porque da outra vez em que o Zema mencionou a possibilidade desse consórcio Sul-Sudeste, ele já havia tratado o assunto como algo que, de fato, coloca lados opostos em contenda, não é? Ele tratou como uma contenda, como uma disputa. A primeira vez, quando ele trata do assunto, sim, ele não fala apenas de um consórcio, ele fala de um consórcio que deveria enfrentar privilégios que a União e a legislação dariam, na visão dele, ao Nordeste e ao Norte, né? Então, o Zema erra nessa concepção. Ele parece não perceber
porque, por exemplo, o Norte recebe determinado tipo de recurso, o Sudeste não, e é claro que o Sudeste contribui mais do que qualquer outra região com esses recursos, é onde você tem mais produção industrial, mais produção agrícola, mais gente, PIB maior. Então, é claro, o grosso da arrecadação sai daí. Mas existe um acordo nacional, estabelecido inclusive na Carta Constitucional, quando se trata da distribuição do dinheiro que é arrecadado pela União. E aí você tem compensações sociais para situações históricas, geográficas, topográficas, climáticas, que devem ser levadas em consideração. Então é sim um erro conceitual do Zema, mas é principalmente um movimento político. E aí a reação também tem muito de política, né? Porque na medida em que ele projeta uma candidatura nacional, ele vira alvo também, né, Ronald? Não, vira alvo. É lógico que o pessoal ia tripudiar em cima disso, mas é uma abertura de um flanco para quem tem pretensões nacionais, que é preciso saber que isso vai ser potencializado, né? E não tem possibilidade ou perspectiva ou de grandes chances de qualquer tentativa nacional sem que o Nordeste esteja minimamente engajado com isso, né, Zé? Tiro no pé, não há dúvida. Até porque, se ele desenha numa projeção, ele como candidato dos eleitores que não terão Bolsonaro, né? A ideia de uma via intermediária com políticos claramente medíocres, né, com pouco potencial eleitoral. E ele enxerga, então, o embate de quem ocupar esse espaço contra o Lula ou o candidato apoiado pelo Lula. E aí, se ele desde já se torna uma figura, no mínimo, sob desconfiança dos nordestinos, onde você tem um grande eleitorado, é um tiro no pé, e um tiro de 12 no pé, viu? Potencial, sem dúvida. 4h29, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Além do melhor chopp e dos melhores lanches, o Giovanetti traz para você excelentes vinhos com preços especiais. Temos importação própria de rótulos para você levar para casa ou apreciar em nossas unidades. Venha conferir. Giovanetti, tradicionalmente o melhor. Bandeirantes acontece. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Você ouve Bandeirantes acontece. Bandeirantes. Rede Bandeirantes.
Bandeirada, com Reginaldo Leme. Oferecimento ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Tóquio Marine, quer coragem? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Alô, amigos do Esporte a Motor. O novo chefe da Williams, James Wallace, admitiu que a equipe ainda está andando de muletas, mas já existe evolução de fato. A equipe já somou 11 pontos no campeonato, todos com o tailandês Alexander Albon, que tem sido um destaque. Wallace disse que o processo de recuperação, claro, será demorado, mas já está em andamento. O grande desafio será contratar profissionais de outras equipes para evoluir principalmente na área técnica. Uma das contratações foi feita recentemente. O engenheiro Patrick Fry deixou a Alpine e assinou com a Williams para liderar o corpo técnico. Depois de 12 corridas, a Williams ocupa a 7ª colocação do Mundial de Construtores e está à frente da Haas, Alfa Romeo e AlphaTauri. Em uma corrida de Stock Car, piloto e carro são um só. O cockpit vira a extensão do seu corpo. O motor, seu coração. E o aço é a confiança em sua volta. Para toda volta ser perfeita, os pilotos da Stock Car agora correm juntos com o aço da ArcelorMittal. Segurança, sustentabilidade e tecnologia para pisar em fundo nas pistas. ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, viajo o mundo inteiro correndo atrás dos meus sonhos. Para isso, deixo a minha casa e minhas coisas para trás muitas vezes. E até hoje, só fico tranquilo porque conto com a Tóquio Marine. A seguradora que resolve. Seguro Tóquio Marine Residencial, a partir de 50 centavos por dia e assistência 24 horas. Contrate online em tokiomarine.com.br ou fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. 7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes acontece. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Você ouve Bandeirantes acontece.
Futebol feminino. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Paulo do Vale tá por aqui, momentos decisivos da Copa do Mundo, cada jogão e lances inusitados. Fala, PDV, tudo bem? Pois é, Ronald, boa tarde para você, para o amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E olha, a Inglaterra, né, uma das favoritas, atual campeã europeia, passou por apuros hoje para conseguir se classificar em cima da seleção da Nigéria, né? Classificação nos pênaltis apenas. E ainda na reta final do jogo, a Lauren James, né, atacante inglesa, pisou na jogadora nigeriana, foi expulsa com auxílio do VAR. Primeiro tomou amarelo, né? A árbitra deu amarelo, foi o VAR que salvou ali, O né? VAR foi bem utilizado ali, e aí a Inglaterra jogou a prorrogação inteira com um jogador a menos, né? Então, para ficar ainda mais dramática a classificação, que veio apenas nas penalidades. E um pouco mais tarde tivemos a seleção australiana, né, anfitriã da Copa do Mundo. A Nova Zelândia já ficou pelo caminho. A seleção australiana segue aí como anfitriã, jogando e disputando, vai à fase de quartas de final depois de bater a Dinamarca por 2-0 num jogo que deu aula de contra-ataque. Teremos às 5 da manhã desta terça-feira Colômbia e Jamaica, e 8 horas da manhã França e Marrocos, as últimas definições aí com relação à fase de quartas de final. Inclusive, até passando aqui o chaveamento, porque teremos nas quartas de final já definidos os confrontos: Espanha e Holanda, Japão e Suécia. Daí sai uma semifinal. Do outro lado, aí a Inglaterra aguarda quem passa de Colômbia e Jamaica, e a Austrália aguarda quem passa de França e Marrocos. Ou seja, é uma chave talvez um pouco mais nivelada por baixo, né? Daí pode surgir justamente uma campeã inédita. Do outro lado ainda tem a seleção japonesa como a última campeã entre as seleções depois da queda da seleção americana, né? Então a seleção japonesa é a única que ostenta aí esse título, quem sabe podendo conquistar um bicampeonato. Ô Zaidan, a seleção americana saiu da Copa do Mundo por um detalhe que poderia ser definidor de bola dentro ou bola fora aqui no Brasil desde 2014, né? Exatamente, Paulo do Vale. Fala, Zaidan. Tudo em riba. Beleza. Mas é o seguinte, né? A tecnologia existe, foi oferecido, pelo menos para que os estádios da Copa recebessem essa tecnologia, a CBF só pagaria pela manutenção, e eles falaram, não temos dinheiro. De fato, né? Para quem vive naquele casebre no Rio de Janeiro, né? Aquela salinha apertada, né? Não tem dinheiro. Se fosse naquele endereço antigo da Rua da Alfândega, já era bem arrumadinho, viu, Zaidan? Não era o endereço mais bonito do Rio de Janeiro, né? Mas aí eles construíram um palácio, né? Claro. Não, se não fosse uma coisa importante, mas você pode definir um campeonato, e aí no caso uma classificação, como nós vimos, e aqui no Brasil, até hoje, os caras estão discutindo, aquela bola entrou, não entrou, o VAR, mas o VAR tem uma imagem ali, né, enviesada, não sabe direito se entrou, se não entrou, o bandeirinha não tem a menor ideia. E aí você tem a tecnologia e os caras não usam, né? É lamentável, né? Não só a CBF, como é bom também, né? A diferença é como parece que a gente está falando de dois esportes diferentes, né? Naquele Palmeiras e Bahia, aquele polêmico chute do Arthur, que uns acham que entrou, outros não. O melhor ângulo que acharam é de um torcedor. Ele tá é sério. É uma foto tirada de celular de um torcedor que estava na linha. Olha só que maravilha. O ângulo da imagem da CBF, que é lá em cima, né? O cara anda de binóculo pra ver, ele é absolutamente inconclusivo. Que maluquice. Pois é, né? PDV, o que vai ter no dono da bola? Hoje tem matéria especial do São Paulo, né? Porque 5 jogos sem vencer. Apresentação, né? Ontem, né? Então, né? Botaram água no chopp. O Hulk botou água no chopp do São Paulo, né? Impressionante. Tá vendo? Manuel, tem Diego Aguirre na Vila também, né, Paulo do Vale? Diego Aguirre na Vila. Inclusive, a gente vai abrir falando do Santos com essa chegada do Diego Aguirre. O Paulo Turra não durou muito conforme esperado, né? Era muito esperado que o Paulo Turra, de fato, não conseguisse bons resultados, e agora vem Diego Aguirre aí para ver se salva o Santos dessa zona do rebaixamento. Já que a gente esticou, vou perguntar, ô Zaidan, o Diego Aguirre não é o mesmo que disse que não queria pegar trabalho no meio aquela vez no Corinthians e não assumiu? Mas isso aí é aquele negócio, né? Depende da época, né? Depende da época.
Isso é igual o Fernando Henrique, uma vez ele inventou ele disse que a ética é relativa, né? Foi uma brincadeira, porque existe a ética e a patética, provavelmente. Né? Pode ser. O Diego Aguirre tomou um 7-0, né, do América lá no México, né? Do América do México. Teve nas costas, nos últimos resultados, um 7-0 no Campeonato Mexicano. Que loucura. Valeu, PDV. Valeu, pessoal. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Daqui a pouquinho tem a Aline Carlin Cordaro com o repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Atenção para caminhão pegando fogo pela Avenida Aricanduva no sentido da Tietê, quase que no acesso ali para Alberto Badra. Temos bloqueios por ali e o trânsito já vem ruim praticamente a partir da Avenida Aricanduva. Quem segue no sentido do bairro, né, pela Avenida Aricanduva, no sentido de São Mateus, aí o caminho está bem melhor, mas tem a curiosidade de quem sai ali do viaduto Alberto Badra. Compre seu carro zero ou sua casa própria com o consórcio Embracon. Realize seu sonho sem juros e sem entrada. Conte com quem tem 35 anos de tradição. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Juliano Dipp, repórter da Band. Estou passando para convidar vocês para assistir a reestreia do meu espetáculo O Deus de Spinoza, em cartaz no Teatro Itália, nos meses de julho e agosto. Sextas e sábados, às 9 da noite e domingos, às 8 da noite. Com texto de Regis de Oliveira, direção e adaptação de Luiz Amorim e um elenco incrível com Bruno Perillo fazendo o papel do Spinoza. Vem com a gente no Teatro Itália Bandeirantes. Espero vocês. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5:30 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Trânsito. A marginal do Rio Tietê tem trânsito parado sentido Ayrton, entre Ponte do Limão e passagem pela Ponte Aricanduva. Quem segue no sentido da Castelo Branco, trânsito ruim pela Expressa na aproximação do Embi e aí vira congestionamento, principalmente pela Expressa, entre Ponte do Limão e Piqueri. O corredor da Hermano Marquete Marquês de São Vicente segue numa boa. Festival de Chocolates Atacadão. Economize para valer com produtos Harold, Snickers e Nestlé Professional. Aproveite aqui Atacadão, lugar de comprar barato. Você ouve Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes. O relógio marca 4 horas e 45 minutos. Começa agora mais um Repórter Bandeirantes. Levantamento mostra quais setores profissionais registram mais casos de síndrome de burnout nos funcionários. E de Belo Horizonte, Bruno Favarini tem as informações. Boa tarde. É isso, Aline. Boa tarde para você, boa tarde também ao nosso ouvinte. A síndrome de burnout, que é um distúrbio emocional e classificado pela Organização Mundial da Saúde como doença ocupacional, atinge trabalhadores de todas as esferas, segundo o levantamento realizado por uma startup mineira de tecnologia. Os dados da Wayminder, que entrevistou 600 pessoas, revelam que as áreas de RH, vendas, educação, liderança e administrativo são onde estão os profissionais mais afetados. O CEO da startup, Davidson Pedrosa, fala mais sobre o burnout. Até porque o burnout, hoje nós temos 6 pontos de atenção em relação a esse estresse exacerbado, né? Que envolve vários fatores, como, por exemplo, questões profissionais no trabalho, até porque hoje o burnout se classifica como uma doença ocupacional, já está na CID-11, assim como também ele traz questões relevantes do colaborador, dessa pessoa, no seu ambiente familiar, nas suas questões relacionadas a problemas
familiares, financeiros. Então, tudo isso pode acelerar essa doença. Entre os possíveis agentes causadores apontados estão o envolvimento emocional intenso, problemas de comunicação, decisões erradas, perda de produtividade e aumento de ausências. Quando se trata dos cargos de liderança, o burnout atinge principalmente CEOs, diretores e sócios, além de gerentes e coordenadores. Números divulgados pelo IBGE revelam que o Brasil possui 1,7 milhão de pessoas indígenas, o que representa 0,83% da população no país. Esses dados fazem parte do Censo Demográfico de 2022, que pela primeira vez contou com a colaboração das lideranças das comunidades indígenas na coleta das informações. Em 2010, o IBGE havia registrado pouco menos do que 900 mil indígenas, ou então 0,47% da população. Na época, os povos indígenas passaram a ser mapeados pelo IBGE em 1991, com base na autodeclaração do quesito cor ou raça. Já a partir do censo de 2022, o Instituto ampliou a metodologia e passou a considerar outras localidades indígenas, além das terras oficialmente delimitadas. 4 horas e 48 minutos. Obrigada por acompanhar o Repórter Bandeirantes. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios de cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Repórter Bandeirantes. Você já pensou que quando você passa para frente, para os seus amigos, para a sua família, uma informação checada, verdadeira, correta, relevante, você está ajudando essas pessoas com conteúdo de qualidade? São informações que ajudam a gente no nosso dia a dia, são informações que melhoram a nossa visão de mundo. Já quando você passa para frente uma informação que não é verdadeira, uma informação falsa, você vai atrapalhar essas pessoas de quem você gosta, os seus amigos, a sua família, porque eles vão ser influenciados por algo que não é real. Podem ser levados a decisões ruins, podem tomar decisões erradas, baseadas numa informação errada que você passou para frente. Thaís Freitas, apresentadora e editora executiva da Rádio Bandeirantes. Aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, nós checamos todo o conteúdo que a gente leva ao ar. Nós temos uma equipe gigante que está atrás da apuração o tempo todo. Pessoas que têm fontes, que têm compromisso e que usam as melhores técnicas de jornalismo para chegar na melhor apuração. É por isso que a gente está aqui, porque nós achamos que a mentira se combate com informação de qualidade. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos. Trecho final do Bandeirantes acontece, estamos de volta agora, faltando 9 para 5 horas. O ministro da Agricultura diz que quer aumentar em 60% a área destinada à produção de alimentos no país. Atualmente há 65 milhões de hectares de terras agrícolas e a ideia é ampliar para 105 milhões em 10 anos. Carlos Fávaro esteve no 22º Congresso Brasileiro do Agronegócio em São Paulo. Ele disse que serão usadas majoritariamente áreas atualmente ocupadas pela pecuária. E nós vamos crescer 40 milhões de hectares. Nesses 6 meses, um estudo feito pela Embrapa e feito pelo Banco do Brasil. 200 técnicos do Banco do Brasil, a nosso pedido do Ministério da Agricultura, trabalharam quais as melhores áreas de pastagens que estão em baixa produção
poderiam ser convertidas em agricultura, produção de alimentos e também sem deixar de ter o incremento de produtividade da nossa pecuária. Por outro lado, Zaidan, o que pode representar a diminuição de áreas exatamente de pastagens? É uma tendência esse movimento? Depende muito, né? Porque hoje, para você ter criação de gado de corte, ou você confina, ou você cria na pastagem livre, mas você precisa de muita terra, né? Você não cria Nelore ali num terreno pequeno. Gado de leite, sim. Por isso que nas pequenas propriedades você encontra majoritariamente é o gado de leite, né? É o sujeito que inclusive produz pouco leite, tem dificuldade de crédito, porque hoje ele é obrigado a ter ordenha mecânica, não pode tirar ali na mão como antigamente, não pode vender na cidade, tem que vender por laticínio. Basicamente é uma ampliação do modelo que está instalado no Brasil, né? Grandes terras para monoculturas, para exportação também para o mercado interno, porque o mercado interno, ele, inclusive no caso da carne, a maior parte da carne produzida no Brasil fica aqui, não é para exportação. Mas é ampliação do modelo, substituindo áreas de pastagem onde há pouco aproveitamento por lavoura. Com o auxílio da Embrapa, terrenos considerados inadequados para lavoura podem tornar-se adequados, né? Mas é basicamente a manutenção desse modelo atual, com um crescimento notável de área plantada, né? 60%, Zé? 60%. 60%. Hoje você tem um percentual pequeno, realmente pequeno. Se você juntar pecuária e lavoura, você não chega a 30%. De fato, há espaço para ampliação. Mas o que ele está anunciando, o Fávaro, é a manutenção de um modelo, né? É monocultura, ou para exportação ou para abastecimento dessas grandes corporações que dominam hoje grande parte da produção agrícola para o mercado interno. Os economistas que foram ouvidos pelo Banco Central para o Boletim Focus, sempre tem assim, o anúncio da taxa Selic e depois sai o boletim. O boletim é divulgado com uma periodicidade mais reduzida e no boletim desta semana houve uma diminuição de 12% para 11,75% a estimativa da taxa básica de juros para o final de 2023. Muitos falavam na casa de 12 alguma coisa, agora já se fala na possibilidade de 11,75%. Para 2024, a projeção caiu de 9,25% para 9% e de 8,75% para 8,5% em 2025. Relatório divulgado hoje. O comunicado acompanhou esse anúncio do Banco Central e que chamou a atenção por esse aspecto, né? Vai se consolidando uma taxa, tirando, sem querer fazer aqui nenhum juízo do tamanho da taxa, que é gigantesca e continuará sendo gigantesca independente de ser 12 ou 11,75. Mas cada vez mais especialistas colocando abaixo de 12% ao ano. Paralelamente, há um encarecimento da comida, né, no mercado mundial. A comida está mais cara por causa da guerra, por causa do rompimento daquele acordo de exportação de grãos, aquele acordo que envolvia Rússia e Ucrânia. Então, só que ao mesmo tempo, alguns produtos, commodities, né, como eles falam, estão mais baratas, o preço está desabando porque houve uma redução da demanda, inclusive da China. A China está comprando menos alguns produtos, isso levou à diminuição do preço. Mas depende de uma série de fatores, mas a tendência é essa. E 11,75, se a gente considerar que teremos mais 3 reuniões do Copom, dá para cair até para 11, né? Até para 11, 11,25, 11,75 é um cálculo até conservador, provavelmente mais realista. Até porque foi um 5-4 para baixar. Foi apertadíssimo, né? Com decisão do próprio presidente, né? Estamos aí com 13,25. Se você considerar mais 3 e nessa portanto 1,5, seria exatamente isso aí, 11,75. Então eles estão achando que o Banco Central vai repetir a dose 3 vezes, reduzir em 0,5 nas próximas 3 reuniões, o que levaria para 11,75. 4,56,5. Teve um alerta feito numa entrevista, saiu, né, de um conteúdo de uma reunião
do Celso Amorim, representante brasileiro para esses assuntos internacionais, ministro do governo Lula, de outras oportunidades, mas eminência nesses assuntos, e principalmente o que diz respeito à guerra, o que está sendo mais demandado nesse momento, deu uma declaração, Zaidan, falando coisas sobre a guerra, saídas para a guerra. E uma das declarações dadas por ele, fala sobre essa nova relação entre Ocidente e Rússia. Não basta apenas o cessar entre os dois países, ou entre Rússia e OTAN, mas via Ucrânia, evidentemente, mas a relação da Rússia com os países do Ocidente sobre os mais variados aspectos, e não apenas sobre o aspecto bélico ou ali de divisas com a Ucrânia. É irrealizável isso que defendeu o Celso Amorim, porque o Ocidente não quer, os Estados Unidos não querem, né? Quando a gente fala Ocidente, a gente está falando dos Estados Unidos e seus asseclas europeus, e também o Canadá, e até do Oriente, né? Até do Oriente, como o Japão, e até da Oceania, né? Como a Austrália e Nova Zelândia. Os Estados Unidos não querem e os outros não vão forçar para que os Estados Unidos modifiquem. Só que tem eleição ano que vem, talvez mude alguma coisa, mas hoje republicanos e democratas eles são coincidentes na política de guerra, né? Então a ideia, aliás, cuja construção vem nos últimos 30 anos sendo realizada, né? Sendo realizada essa construção de cercar a Rússia, de isolá-la, de tentar inclusive promover uma mudança não de regime, mas de sistema e uma divisão em várias regiões autônomas. Esse é o conceito e a ideologia que movem essa ação da OTAN capitaneada pelos Estados Unidos. Então o que o Celso Amorim está dizendo é irrealizável. Você viu hoje o que falou o Zelensky, né? A respeito do Lula. Ou seja, eu pensei que ele conhecesse mais o mundo, né? O que precisa ficar claro é que o Brasil não vai dizer isso, uma autoridade não dirá, né? E o Celso Amorim representa o governo, então ele não vai dizer. Mas o que o Zelensky é funcionário de uma potência estrangeira, né? E a vítima dessa política é o povo da Ucrânia. 30 segundos para 5 horas da tarde. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Amanhã com outros temas. Estamos de volta aqui no Acontece mais uma vez. Palpite aqueles de qual? 3 jogos lá da Série B. Ixi. Pode mandar. Vamos lembrar? Juventude e Vila Nova? Juventude e Vila Nova, 1-1, claro. Um clássico de 1-1. Atlético Goianiense e Tombense. Atlético Goianiense, Tombense. Tombense que foi adversário do Palmeiras na Copa do Brasil. Foi jogo ruim, né? Atlético Goianiense 3-0. Londrina e Vitória. O Vitória tá na parte de cima da tabela, né? Tá. E eu não sei se a rodada terminou com o Novo Horizontino na liderança ainda ou não. Não, o Sport, né? Sport, né? Sport passou. Sport, Eu esqueci o jogo de novo. Agora dei uma miltada Londrina aqui. E Vitória. Londrina e Vitória. 1-2. 2-1 pro Vitória. Abraço, Ronald. Valeu, até amanhã. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você